pessoal do Design Instrucional Talks. Eu sou Alan Dantas e estou aqui com uma pessoa e com uma situação muito importante que se você está migrando de carreira, mesmo que você não seja do design instrucional, não queira ir para o design instrucional, se o assunto é migração de carreira, transição de carreira, isso aqui vai te alegrar bastante, principalmente se você está saindo de uma área não tecnológica ou de uma área presencial para uma área mais tecnológica, para uma área mais assíncrona, mais remota, né, trabalho de home office, e trabalhando também com projetos, trocando completamente ali as suas atribuições. Né? Eu estou aqui com a Mariana Dantas. Mari, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bateu um ano certinho, fui olhar lá no último episódio que a gente gravou, deu um ano do episódio em que você estava fazendo uma transição. E aí, para contextualizar para o pessoal, e depois eu já passo a palavra para você, a minha meta com a Edugital, com o curso da IBAC, com os cursos da Descomplica, com todo o ecossistema que eu estou criando, é poder fazer mais o que eu estou fazendo juntamente com a Mari. Né? A Mari é uma outlier, é um destaque, não é média para se comparar, porque ela está bem acima da média em vários Também é assim. aspectos. Mas a ideia é a gente criar um ecossistema em que a pessoa que entrou no curso da EBAC, que é o caso da Mari, né, entrou no curso da EBAC, se destacou, fez os projetos, está a fim de trabalhar, está a fim de migrar, chama a comunidade. Então, chama a tutoria, me chama, né? Eu lembro até hoje, a Mari me mandou mensagem, eu vou ser cara de pau e vou te mandar mensagem. Quando eu falo lá no curso, gente, precisou, é só me chamar, não é à toa. Não é só para a gente trocar uma ideia, trocar uma figurinha. Estou aqui para dar um apoio mesmo e para fazer com que a gente possa trabalhar juntos. Tem mais de um ano que a gente trabalha junto, né, Mari? Já. Tem Na mais de um verdade, eu ano. acho que, eu acho que do último podcast, talvez até faça um pouquinho mais de um ano, porque eu acho que foi em outubro que a gente gravou, que eu estava grávida de 8 meses e meu filho já está com 1 ano e 4. Eu vi É. só o. Acho que ele foi postado, talvez depois, um Talvez eu pouquinho. postei depois. É. Então tem mais de um ano. E no primeiro podcast a gente falou sobre transição, quais eram as expectativas da Mari, ela estava saindo. Ela vai dar todo o contexto para vocês. Então o que eu quero dizer antes toda a transição é difícil, toda mudança é difícil, as mudanças estão ficando cada vez mais difíceis, porque a sociedade está mudando, as coisas estão mudando, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas existem pessoas que querem ajudar, existem pessoas que podem ajudar, e não é um altruísmo, assim, eu não sou bonzinho demais, eu ganho com isso porque agora eu tenho uma pessoa super bacana que eu confio trabalhando comigo em projetos internacionais, em projetos de vários tamanhos, né? Em projetos de vários tipos, vários objetivos, e eu consigo fazer outras coisas, ir para um podcast, deixando a Mari, por exemplo, conversando com uma cliente do Japão, fazendo um briefing de um cliente de uma universidade federal, nossa aqui, uma universidade pública, né? Uma estadual, no caso, né? Mas esse é o objetivo para tudo. Eu ganho, a Mari ganha, a comunidade ganha, meus clientes ganham, e é só alegria. Mas, Mari, conta para o pessoal primeiro, quem é você, o que está acontecendo, quem era você e como é que foi esse processo todo. E vamos imaginar que as pessoas não assistiram o primeiro episódio, né, que você participou, estão assistindo só esse. Fica à vontade para se apresentar. E, de novo, obrigado por aceitar o convite. Valeu, eu que agradeço o convite. Pensei muita coisa, passou muita coisa na cabeça antes de gravar esse novo podcast, no primeiro também, né? Que aí eu já vou convidar vocês a assistirem também para tirarem, né, suas próprias conclusões, compararem as mudanças de lá para cá e tudo mais. E vou começar falando o que o Alan falou no primeiro podcast, que nós somos Dantas, mas não somos da família, tá? É Já não, verdade. Nunca pô, nos encontramos pessoalmente ainda. pois é, ainda não nos conhecemos nem pessoalmente, mas como ele falou, já estamos trabalhando juntos aí há mais ou menos um ano, conversando há quase 2, né? Assim, foi quando eu fui lá, para contextualizar. Eu sou pedagoga, eu fiz um mestrado na área de inovações em tecnologias educacionais e eu sempre me interessei muito por essa área de tecnologia educacional, né? E eu trabalhava em escola na época, só com ensino fundamental, anos iniciais. Depois criei projetos para trabalhar com a educação infantil e ensino de pensamento computacional, que era o meu projeto do mestrado. Só que eu tinha tido uma experiência que eu contei lá nesse primeiro podcast de aquele desespero de que você está saindo da faculdade. Eu me formei em 2019, está saindo da faculdade. Eu já tinha passado no mestrado, sabia que ia começar o mestrado e queria trabalhar. Assim, não, a ideia de não ter um trabalho ou depender do meu pai ou de alguém saindo da faculdade para conseguir fazer o mestrado era, para mim, enfim, eu falei isso lá, né? Não, vocês podem assistir depois. Não queria pensar nesse jeito nenhum. Então, comecei a procurar trabalhos e encontrei nas vagas
para pedagogo, o nome design institucional. E foi aí o primeiro contato que eu tive com esse termo, esse nome, não sabia o que era, pesquisei na internet, faz isso, me inscrevi na vaga, na cara dura, assim, sem nem saber, era para uma universidade, inclusive. Fui, fiz o processo inteiro, passei, não sei como, não tinha não tinha nenhuma experiência, respondi muito sinceramente algumas perguntas de, você sabe o que é isso, isso e isso? Eu fazia, não sei, mas eu posso aprender, isso aí eu não sei, mas fazer isso aqui eu sei. E teve umas atividades práticas que eu fiz, enfim, sei que eles gostaram, iriam me dar um tempo de treinamento, só que teve outras questões, depois veio a pandemia, eu não precisei mais me mudar. Eu moro no interior do Rio Grande do Norte, em uma cidade chamada Caicó, e o meu mestrado seria na capital, que é em Natal, a 300 quilômetros de distância, mais ou menos. E eu não ia, com a pandemia, tudo ficou remoto, eu não ia mais precisar me mudar para uma cidade que eu ia gastar mais, então acabei deixando essa vaga para lá e fui procurar trabalho na minha cidade mesmo, para conseguir conciliar. Só que esse nome ficou lá, na minha cabeça, e eu guardei por um tempo, né, isso foi em 2019 para 2020, só que aquele nomezinho lá martelando, eu sempre pesquisando especializações, pesquisando, e eu já tenho que conversar com minha esposa, eu quero fazer isso aqui. Eu já acho que isso aqui não entendo nem o que é direito ainda, mas eu já vi que tem muito a ver comigo. Envolve tecnologia, envolve produção, é o que eu gosto de fazer, educação. E fui pesquisando os cursos, na época eu não estava podendo pagar por nenhum curso, porque ainda estava começando, né, a minha vida profissional. Até que em 2000, aí comecei a trabalhar em uma escola, né, dando aula para turma do fundamental mesmo. Dei aula só um ano, no segundo ano da escola eu já estava trabalhando com projeto. Assim, já me tiraram da sala dela para trabalhar com projetos interdisciplinares, que era uma coisa que eu gostava, e eu já estava usando o design institucional sem nem perceber. Né? Estava produzindo material para os professores, produzindo material para materiais interdisciplinares que desse para trabalhar com todas as turmas, a questão de tecnologia educacional, que na escola, na época, ainda era muito, na escola que eu trabalhava, uma coisa que não era tão usada, então eu fui meio que implementando isso, sem saber, descobri no podcast, que eu conversando com elas, contando experiências que eu tinha, e ele fez assim, já está fazendo design institucional e não sabe. E teve um episódio em 2021, não, agora não lembro mais, foi 2020 eu acho, 2022, perdão, que eu adoeci, né, tive uma crise que eu fiquei sem andar, um problema na perna, e passei 2 meses em casa, de atestado, e eu, com a mente não conseguia parar, fui pesquisar os cursos, agora já estava trabalhando, já tinha, nas minhas pesquisas, visto o curso da EBAC, né, queria fazer, já sabia que era ele que eu queria fazer, mas naquele momento agora eu estava podendo, né, antes eu não podia. Já estou em casa sem fazer nada, vou estudar, né, não estou podendo trabalhar mesmo. E foi aí que eu comecei a entender, né, o que realmente era o design institucional, estava grávida e não sabia, nesse período que eu fiquei de atestado, tive essa crise, foi quando eu descobri que estava grávida. Mas eu já estava de atestado, fiquei esses 2 meses, joguei, assim, dei a cara nos estudos mesmo, fui atrás do Alan, participei de muito, assim, o meu contato, acho muito importante falar isso, uma pessoa me perguntou isso ontem no Instagram. Como era que eu fazia? A pergunta foi essa. Para encontrar comunidades, porque eu usei uma frase do Alan participou de um podcast ontem, e ele usou uma frase que, assim, para você procurar comunidades de pessoas que pensem como você tem que saber primeiro como você pensa. E eu repostei essa frase com o link do podcast, e uma pessoa veio me perguntar, eu sinto muito isso, mas como é que você faz para encontrar comunidades de pessoas que pensam como você? Você me perguntou isso lá no Instagram. E eu fui falar sobre a minha experiência, né? E eu lembro, assim, o que é bem forte para mim, até mais um pouco do que o curso em si da EBAC, foram os eventos da EBAC. Porque qual foi um evento que me marcou, não sei se o Alan vai lembrar disso, mas porque nessa época ele ainda não me conhecia. E eu também não lembro se eu falei isso no outro podcast, já faz tempo. Mas eu sempre participava dos eventos online, porque dentro do curso da EBAC tem uns eventos online para alunos, né? Tipo um workshop, às vezes 2, 3 dias. E esses workshops são bem práticos. Assim, sempre ao final tem uma tarefa. E eu virei, eu acho que eu disse, esse menino vai pensar que eu estou perseguindo ele, porque assim, tudo que ele postava eu estava assistindo, tudo que era evento eu estava participando, quando era evento online lá, eu era a primeira a dar boa noite, enfim. E eu lembro que teve uma tarefa que eu não lembro exatamente o que era para fazer, mas eu fiz em uma planilha, uma tabela. E mandei, né? Era no terceiro dia para mandar. E foi a primeira tarefa, não, foi a última tarefa que ele abriu, porque no final no último dia do evento, você sempre, pelo menos desse em específico. Eventos gratuitos, né, Debac? Isso. No último dia do evento, tudo online, tá, gente? Como ele já falou, a gente não se conhece pessoalmente, tudo lá no virtual.
no último dia você corrigia algumas tarefas que as pessoas tivessem mandado para você. E muita gente nem manda, né? Porque, assim, são muitas pessoas participando do evento online e, às vezes, assim, só para, realmente, já fiz isso também, para entender do conteúdo, para pegar a parte mais teórica, mas, às vezes, não tem tempo, né, de fazer aquela tarefa naquele momento, ou não quer fazer porque quer só aprender e ver o feedback dos outros, enfim. Só que, como eu estava com tempo e eu estava só em casa, tudo eu fazia. Fazia e fazia, assim, sempre tentando dar o meu melhor. E eu lembro que nesse evento específico o Alan falou essa frase. Ele passou algumas tarefas de outras pessoas e a minha ficou por último. E eu, não sei, ele não vai corrigir a minha, tipo assim, eu louca pra com ódio, ele deixou por último. Aí ele colocou assim: essa daqui, ele falou essa frase, não sei se você vai lembrar. Essa daqui, essa tarefa aqui, fez meus olhos brilharem quando eu vi essa tabela. Um negócio assim, ele falou, não lembro a frase exata. Mas essa tabela aqui, quando eu vi, meus olhos brilharam, porque eu tinha organizado, era a mesma informação das outras pessoas, não tô me achando melhor do que ninguém, tá, gente? Só tô falando que foi um evento que me marcou, porque era um evento gratuito, eu não tava ganhando nada com aquilo, mas assim, eu queria o feedback de uma pessoa que entendesse do que eu tava tentando fazer, tava aprendendo a fazer. Então isso foi muito motivador para mim, né? E assim, ele mostrou que por que você fez daquele jeito e tal, e aí eu comecei a encher o saco dele. Eu fui lá no LinkedIn, mandei mensagem, falei, me apresentei, né, porque era aluna e tudo mais, e comecei a fazer, passei muito tempo desse ano fazendo os cursos, aí descobri a gravidez, né, dei uma desacelerada, mas continuei fazendo lá, fazendo as aulas, mandando as tarefas. A resposta, né, que eu tinha na tutoria, até a gente estava comentando sobre isso antes de começar a gravar, que as respostas que eu tinha dos tutores, os feedbacks, era o que mais me motivava, porque assim, eu via pessoas que entendem da área, pessoas que sabiam o que estavam falando, me dando uma instrução, tipo, isso aqui tá muito legal, então isso aqui não tá legal, faço de outro jeito, e eu tinha a oportunidade de refazer e mandar, então eu aprendi muito com as aulas, mas eu também aprendi muito com a prática das tarefas, e talvez eu esteja até sendo repetitiva, porque eu acho que eu também falei isso lá, mas foi a parte, né, que me ensinou mais, essa parte prática. E aí eu continuei, só que isso ainda trabalhando na escola, só que eu fui estudando na época eu estava fazendo mestrado ainda, eu acho que eu gravei o podcast com o Alan em um dia depois da minha defesa do mestrado, ou foi um dia antes, alguma coisa assim, mas foi na mesma semana. E eu comentei, né, que ainda grávida, já grávida, na verdade, quase ali, 8 meses de gestação, mas aí consegui terminar o mestrado, então eu estava fazendo o curso de EBAC, mestrado, e trabalhando na escola ao mesmo tempo. Mas eu fui juntando uma coisa a outra, porque as habilidades que eu ia aprendendo, as informações novas que eu ia recebendo no curso, eu ia levando para a escola. Então, assim, eu comecei a criar materiais para a escola que o pessoal falava, opa, isso aqui... Diferente, né? Eu nunca... E assim, eu acho legal porque hoje eu já saí da escola, hoje eu estou trabalhando, né, só com aula, mas eu vejo outras pessoas fazendo isso, mesmo sem ter necessariamente o curso de design instrucional, mas foi meu que uma sementinha plantada, e eu já vejo muitos professores procurando, né, entender melhor o que é o design instrucional, como é que eu posso usar isso aqui no meu dia a dia, enfim, como uma habilidade para o meu dia a dia, e eu já vejo muita gente colocando isso em prática, e eu me vejo nessa situação. Me vejo nessa situação no sentido de, eu também fazia assim, sem saber o que eu estava fazendo. Assim, eu não tinha consciência de que era o design instrucional, mas eles estão indo no mesmo caminho. Então, sempre que eu posso, eu até alerta, estão um pezinho no design instrucional, se quiser entender melhor. Então foi isso, veio o curso de EBAC, depois, aí eu ainda passei muito tempo, acho que está 2024, né, eu passei 2022, 2023 ainda inteiro, quase inteiro, até o final do ano quase na escola, conciliando a escola com algum, aí o que é que eu fui fazendo, né, eu fui pegando alguns projetos na cara de pau também, que aí, agora eu não vou lembrar se no outro podcast, mas também não faz diferença, eu já tinha mandado um e-mail que eu disse que mandei um e-mail na cara dura para uma empresa. Eu saí pesquisando. Acho que você estava nas vésperas de fazer isso. Pronto, eu sei que eu acho que eu tinha mandado, mas não tinha tido resposta, não lembro, mas enfim. Na cara de pau, do mesmo jeito que eu mandei mensagem para o Alan, eu saí catando e-mail na internet de empresas que trabalhassem com design institucional, só que eu não queria um emprego ainda, porque eu não me sentia, na época ainda, estava começando o curso, talvez até se eu conseguisse um emprego, eu conseguisse, né, dar conta, mas assim, eu ainda não, eu queria aprender. Então, assim, e eu sabia que eu estava trabalhando na escola, não ia poder me dedicar, né, a um trabalho com mais carga horária. Então, o que é que eu fazia? O que é que eu fiz, né, na verdade? Eu mandei e-mail para várias empresas que eu encontrei contato, fiz um portfólio, mandei, que aí foi
uma aula lá da EBAC também, falando sobre o portfólio, ensinando a fazer, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tinha com aquele currículo normal lá de só texto preto com zero. E fiz meu portfólio, que hoje eu já fiz outro, melhor, porque a gente vai melhorando com o tempo, mas na época eu estava achando lindo, maravilhoso. Saí mandando e dizendo, olha, estou estudando, sou pedagoga, tenho mestrado e tal, estou estudando sobre design institucional. Vi que vocês trabalham com isso, será que não tem uma oportunidade de um estágio, mesmo que não remunerado? Eu ainda falava assim, porque assim, o que eu quero é aprender, eu quero ver como é que é essa profissão na prática. Então, se vocês tiverem alguma coisa, uma respondeu. Eu mandei várias, uma respondeu depois de um ano, e eu trabalhei ainda para essa empresa. Foi a primeira empresa que aí eu perturbei o Alan também. Eu fui lá pro Alan, olha, apareceu vou fazer uma entrevista, acho que, não sei se você lembra também, que você me orientou em relação à entrevista e tudo mais. E eu estava nessa época com um bebê de 2 meses. Tipo, estava de licença maternidade já. Mas ele tinha 2 meses e eu, meu Deus, eu vou encarar, quando eles entrarem em contato, né, eu só vou fazer a entrevista, eu vou ser sincera e vou dizer o tempo que eu tenho, né. E eu falei, olha, eu tô com um bebê de 2 meses em casa, quando ele completar 4 meses, talvez ele possa ficar num berçário, alguma coisa assim, mas assim, não é plano ainda. E mesmo assim eu fui contratada e trabalhei um tempo, assinei um contrato de um tempo com essa empresa, foi a minha primeira experiência como design institucional. Fazendo isso ali, conciliando com a escola. Então, eu trabalhava na escola pela manhã e à tarde eu fazia os trabalhos, né? Quando o bebê dormia, quando às vezes precisava, eu chamava alguém para me ajudar, e assim, quando ele dormia, não dormia à tarde, à noite, quando ele dormia, eu ia fazer. Então, foi mais ou menos isso. Isso Mas é um fiquei. desafio que os homens nunca vão saber como é, né? De ter que Pois é. criar uma criança e trabalhar. Talvez ainda do sono, porque assim, às vezes à noite, quando acorda, todo mundo acorda, não tem o que correr. Mas assim, não tirando a responsabilidade dos pais, mas na prática eu tô vendo que assim, tem coisa que só a mãe, então assim, não adianta. Tipo, meu esposo tentou todas as formas, ele fazia, mas não, eu tento lhe ajudar, mas ele, assim, acordou, ia lá, não dava jeito, eu tinha que ir. Então, assim, são fases, né? E assim, eu sempre tentando entender que era uma fase, porque na época que eu conheci o Alan, na época que eu comecei o curso, na época que eu terminei eu sempre fui aquela aluna assim, que faz tudo, e assim, eu quero uma coisa agora, eu tenho uma coisa na minha cabeça agora, eu viro a noite fazendo para amanhã tá pronto. Eu sempre fui assim, era assim, agora eu não consigo mais. Mas eu sempre estou trabalhando isso em mim para entender que são fases diferentes e que agora eu tenho outras responsabilidades, né? Então, algumas coisas mudam. Sofri, assim, sofro ainda para entender e internalizar isso, né? De que não é porque você quer para ontem que você vai conseguir fazer para ontem. Você pode até conseguir, às vezes não consegue bem feito como você faria antes. Enfim, sei que minha primeira experiência foi essa. Eu tinha um bebê de 2 meses, aceitei esse trabalho. Acho que eu fiquei, eram 4, não lembro se o contrato foi 4 ou 6 meses, alguma coisa assim, conciliando com a escola. Só que, imagina aí, uma escola, que na escola, na época, eu já estava trabalhando, assim, não era uma coordenação, mas era um apoio para a coordenação, que eu já meio que tinha ali aquela responsabilidade de gerir algumas pessoas, de tomar a frente de alguns eventos, algumas coisas, então, assim, era uma coisa que me consumia, né, por mais que fosse só um turno. Um filho, para dar conta que já é muita coisa, e ainda um trabalho a mais à tarde, né? Então, eu tive que escolher. E na época eu escolhi não pelo que eu gostava de fazer, eu escolhi pelo financeiro, né? Eu disse, não estava ganhando como júnior, né? Era minha primeira experiência, tipo, ganhava pouquinho, eu disse, eu não posso largar o que me banca, né? O que é certo para mim por um contrato de 6 meses. Então, acho que um mês antes de acabar o contrato, conversei com as meninas para que assim, senão realmente a gente tem que entender os nossos limites, né? Principalmente quando eu tô falando demais, né? Não, manda que já já eu vou te interromper para fazer pergunta. Vou Até só, chegar no ponto dos projetos. pronto. Uma coisa que você precisa, acho que a gente precisa entender quando a gente sai de uma rotina ali acho que quando a gente, não sei se seria o termo certo, seria CLT, mas quando você tem um trabalho fixo ali, um trabalho presencial, são meio que as pessoas que montam sua rotina. Você tem um horário para chegar, você tem um horário para sair, então você meio que se molda aquilo ali. Quando você sai dessa realidade e você vai para uma outra realidade, como essa, por exemplo, desses projetos que eu peguei dessa outra empresa, foi uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa, era uma empresa que eu também nunca conhecia as meninas pessoalmente, né, elas eram só mulheres. Acho que no finalzinho ainda entrou um rapaz, mas eu também nem tive muito contato com ele. Mas era uma empresa de fora, eu aqui no interior do Rio Grande do Norte, conversando com essas pessoas, interagindo com a experiência delas, aprendi muita coisa, sou muito grata por elas terem, além de acolhido uma pessoa que nem tinha se formado ainda na área de design institucional,
ainda tinha um filho, né? Elas sabiam de todas as dificuldades e mesmo assim me deram essa oportunidade. E eu sei que gostavam do meu trabalho, né? Assim, na época que eu quis sair, elas estavam querendo renovar o contrato. Então, enfim, foi uma Muito porta que bom. ficou aberta. Eu sempre gosto desse termo, de você sair de um lugar deixando a porta aberta, né? Se você está vendo, por isso que é importante a gente se conhecer, saber o nosso limite, que é para a gente não começar a fazer um trabalho mal feito, ou começar a entregar as coisas de qualquer jeito, né? Porque é isso que acontece quando a gente se sobrecarrega. Mas, enfim, nessa época eu fiz a escolha pelo financeiro e optei por ficar na escola. Mas eu já, não é, gente, que eu não gosto da escola, tá? Assim, eu sou pedagoga, só que existem áreas que você se identifica mais do que as outras. Gostava muito da aula, gostava muito dessa parte dali de coordenar os projetos, fiquei numa, tipo, não sei se pode chamar de coordenação, mas de projetos interdisciplinares em que eu ajudava os professores a criarem e desenvolverem, desenvolverem e executarem projetos interdisciplinares. Eu gostava muito disso. Só que os meus olhos brilhavam para o digital. Principalmente Uhum. depois que eu tive filho, eu sempre falava, não, eu quero encontrar uma coisa que eu consiga ficar em casa, que eu consiga dar mais atenção para o meu filho, eu não quero passar o dia fora, e só chegar em casa à noite e ele ficar com outras pessoas. É o meu primeiro filho, talvez o único, não sei, mas eu queria essa experiência de estar perto dele. E se eu tô me formando para isso, se eu posso fazer isso, se tem oportunidade para fazer isso, por que não testar? Né? Aí fiquei mais um tempo na escola, só que comecei, assim, já tinha perturbado tanto a Alan, já tinha visto tanta coisa minha. Perturbar nada. É, a gente gravou o podcast, né? A gente gravou, acho que na época do podcast a gente ainda não, eu acho que a gente ainda não estava trabalhando junto, mas ele via as coisas que eu fazia, começou a acompanhar o Instagram, que era um Instagram que não é, na época, eu perdi esse perfil, mas na época era um perfil só de professor, eu postava muita coisa de tecnologia educacional, É. e depois minha rotina, assim, querendo ou não, o perfil ele muda de acordo com o seu posicionamento, a sua mente, o que você faz. Então, assim, hoje eu já não faço mais trabalhos para uma sala de aula, então não tem sentido para mim ficar lá postando ideias de atividade para a sala de aula, não é o meu público. Então, assim, eu acabei fazendo essa mudança no Instagram. Mas ele via esse trabalho que eu fazia lá, que é outro ponto que eu acho que eu sou a chata do Instagram, das redes sociais em geral. Porque eu sempre bato nessa tecla de que você precisa mostrar o seu trabalho. Pensem comigo, qual seria a possibilidade de uma empresa de São Paulo, do Alan, que está em São Paulo, está em Campinas, né? De Uhum. uma empresa lá do Japão, de uma pessoa lá do Japão, encontrar o meu trabalho se eu não estivesse mostrando ele nas redes sociais. Eu penso assim, né? A cabeça que eu tenho hoje. Então, eu sempre bato nessa tecla de que é importante você ter esse portfólio, se você quer, né? Se você está feliz ali não, estou trabalhando na escola, não tenho uma pretensão de trabalhar com outra coisa, é isso aqui que eu gosto de fazer, aí beleza. Você não precisa necessariamente estar mostrando seu trabalho. Mas se você quer encontrar novos clientes, se você quer encontrar pessoas para comprarem algum serviço de você ou lhe contratarem para fazer alguma coisa, eu acredito sim que você precisa mostrar o seu trabalho nas redes sociais. E E mesmo que nisso, seja CLT, né, Mário? Eu acho que na sim, sociedade que a gente vive hoje, na economia que a gente está hoje, é muito importante a gente ter um posicionamento. Então, pode ser que você esteja no CLT dos seus sonhos, está arrebentando. E eu não estou falando para ter medo, né? Ah, tem que ter medo que pode acabar. Não, as coisas podem mudar, você pode mudar. Então, se tem um posicionamento ali nas suas redes, que você está com o mínimo de esforço possível. Uma vez por mês você posta alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre a o que você forma como você faz, né? faz. Sobre a Pronto, rotina e tal. Você deixa posicionado ali para que possíveis pessoas que possam te pedir ajuda, te oferecer um freelancer, um trabalho, alguma coisa, ou se na eventualidade de você sair desse emprego porque você mudou, ou porque a economia mudou, ou seu emprego deixou de existir, ou a empresa teve alguma mudança de planejamento, fica muito mais fácil você fazer essa transição, porque já tem um posicionamento meio que pré-estabelecido, né? e é engraçado você falar isso, que veio outra situação na minha mente, que assim, eu nunca nem tinha pensado para parar nisso. Pensei agora porque você falou. Eu sempre postei, desde a época da faculdade, eu postava as minhas rotinas de estudo, mestrado, tudo mais. Tinha gente lá interessada nesse meu outro perfil, né, que eu não estou mais, interessada nisso. E sempre mostrei meu trabalho, mesmo trabalhando na sala de aula. E o que é que acontece? Eu trabalhava em escola privada, né? E na escola privada, não que na pública não seja, mas assim, os pais da escola privada, eles são muito exigentes. Né? Eles estão pagando para o aluno ter uma educação boa e eles querem saber quem é o professor, como é que o professor trabalha, o que é que o professor faz. E o que é que acontece? Quando eu cheguei nessa escola, novinha, tipo, acho que eu tinha 20 anos. Eu acho que eu tinha 20 anos, não lembro quando eu me formei. Não é mais não, a cabeça está...
cabeça de mãe. Mas eu novinha, acho que 20, 22 anos, nem me lembro mais. Tinha acabado de chegar na escola e, assim, os pais, eu não sei como eles descobriam meu Instagram antes das aulas começarem. Eles sabiam que eu ia ser professora do filho deles e a escola não divulgava. Não sei como é que eles descobriam. E o que é que acontece? Eu não sofri, não tô dizendo que foi exatamente por causa disso, mas foi uma coisa que veio na minha mente agora quando você falou. Ajuda, né? Não, eu não sofri o preconceito, acho que seria essa palavra, que alguns professores novatos sentem dos pais, tipo, eu não quero, por exemplo, meu filho vai para tal série, eu não quero ser professora porque essa professora é nova, se formou agora, eu já quero fulano que eu já sei que é boa. E eu não sofri nada disso porque os pais acompanhavam o meu trabalho nas redes sociais. Assim, Tem essa também. óbvio que eu não postava os filhos dele, mas eu postava tudo que eu fazia, eu postava tudo que eu estudava, eu postava tudo que eu aprendia, que eu entendia, postava as formações que eu fazia, que eu sempre gostei de trabalhar, desde da graduação, desde o meu TCC da graduação. Eu já trabalhava com formação de professores. Então, assim, isso passava para eles uma confiança de eu não estou lá na escola vendo o que ela está fazendo, mas eu sei que ela é capaz do que ela está fazendo. E o que é que Quase que aconteceu? uma afinidade indireta, né? E o que é que aconteceu? Quando começou a pandemia, porque eu comecei a trabalhar no presencial, chegou a pandemia, foi tudo para online. Alguns pais, o fundamental tinha, os anos iniciais de ensino fundamental tinham aula remota, mas a educação infantil não. Porque é muito complicado se dar aula remota para. Então, assim, foi outra estratégia. Eu não trabalhava com a educação infantil, mas eu lembro que era outra estratégia. Tinha umas atividades que eles faziam em casa e tinha uns vídeos, assim, um por semana. Era uma coisa mais light. A gente não, o fundamental tinha aula todos os dias online. E o que é que acontece? Muitos pais da educação infantil, eu não trabalhava com a educação infantil, começaram a me procurar. Nessa época a pandemia já estava. Só que assim, a gente demorou muito a voltar para o presencial mesmo, mas já estava, assim, a pessoa já estava saindo com máscara e tudo mais. E os pais começaram a me procurar para eu dar aula para esses alunos em casa. Tipo, eu acho que eu tive ainda uns. E eu não cobrava, assim, eu não cobrava o que as pessoas aqui cobram, eu cobrava mais caro. Porque eu fazia, olha, eu não vou dar aula de reforço. Se você quiser que eu trabalhe. Pronto, por exemplo, tem criança que não lia. Se você quiser que eu trabalhe o, o desenvolvimento dela, a leitura dela, não é um reforço, é um acompanhamento pedagógico. Então, assim, é É um mais outro caro. serviço, né? E eu cobrava e o pessoal pagava, e assim, querendo mais alunos, eu não dava conta, né? Não tinha como pegar muito aluno sozinho. Mas se você falou isso, eu lembrei que foi uma coisa que, assim, se eu ficasse sem trabalho, por algum motivo, as pessoas já conheceriam meu trabalho, confiariam no meu trabalho e certamente tem pais que até hoje quando eles souberam que eu tinha pedido para sair da escola, que aí eu pedi para sair da escola em setembro do ano passado, que foi para ficar só com os projetos com ela, né? Porque as coisas já estavam mais organizadas, eu já fui me organizando para isso durante o ano, já foram aparecendo outros projetos, né? Eu já estava mais envolvida, né, na verdade estava completamente envolvida com a digital, assim, já por dentro de tudo. Então eu tomei essa decisão de realmente sair. E tiveram pais daquela época que me procuraram. Agora que você saiu da escola, você pode voltar a dar aula para minha filha? Aí você, não, já saí da escola porque o meu foco é outro agora. Eu gostava muito da escola, mas agora o meu foco é outro. Então, assim, passou, não é o tempo. Boa. Mas as pessoas conhecerem o seu trabalho faz com que. Pensa só, eu fiz um post no Instagram sobre isso esses dias. Quando você, você que está assistindo, você, Alan, pode pensar, quando você vai a um dentista, ou quando você vai comprar um celular, ou quando você vai comprar uma roupa em alguma loja, seja o que for, você vai procurar as redes sociais para você comparar. Você vai procurar, se você está procurando um dentista que faça faceta, né, que chama aqueles. Se você vai procurar os Instagrams dos profissionais que fazem aquilo para ver quem faz melhor, para ver quem faz, né, quem é o referência. Se você vai contratar um pedreiro, você vai procurar quem é o melhor, seja o que for. Um arquiteto, você vai procurar os projetos no Instagram. Eu faço isso e eu acredito que a maioria das pessoas faz a isso maioria das mesmo. pessoas faz, porque pelo menos ao meu redor todo mundo faz. Então, se você faz isso, as outras pessoas também vão fazer, as empresas também vão fazer. Uma coisa que eu notei muito no LinkedIn, até estava um pessoal reclamando, é que agora eles estão pedindo o link das redes sociais Sim, nas entrevistas, nas tudo. entrevistas. Quando você vai se. Pronto, eu vi uma vaga esses dias que tinha o link para você estar no Instagram e era obrigatório. Tipo assim, não, você não conseguia passar, porque eles querem ver. Assim, eu acredito que talvez para ver o seu trabalho, para não perder o tempo de tudo que você não quer fazer quando você está procurando um serviço, eu acho que as empresas também não querem, as pessoas também não querem. Então, assim, independente se você está no CLT, se você já tem um emprego ali que você sabe que é meu fixo, enfim, óbvio que tem realidades e realidades, mas eu ainda acho importante mostrar por isso, para você meio que virar uma. Você não precisa ser o melhor, eu sou referência nisso, mas para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Hoje, eu penso, se eu ficar sem nada e eu quisesse dar aula, fazer acompanhamento pedagógico, eu ia ter que fizer só acompanhamento pedagógico. Se eu quisesse ir em uma escola,
Eu só trabalhei em uma escola da minha cidade. Fiz alguns estágios, alguns projetos voluntários em outras públicas, mas de trabalhar mesmo só em uma. Mas eu tenho certeza que se eu chegar em outras, e isso não é me achando, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas assim, É um fato, né? tem pessoas em outras escolas que me seguem e conhecem meu trabalho. Então, se eu chegasse lá, ia ter pelo menos uma pessoa para dizer. E eu não sou famosa no Instagram, não, viu, gente? Não é aquela coisa de. Meu Instagram é pequenininho. 5.000 seguidores. Não, eu não tenho mais esse perfil, não tive que fazer outro zero. Tá, enfim, mas o que eu falei é assim, que as pessoas já vinham acompanhando há muito tempo. Esse perfil que a Alan tá falando, eu perdi o ano passado, no começo desse ano. Aí agora eu comecei do zero, voltar para o design institucional. Mas o que eu tô falando é isso, quando você mostra, se você é um dentista e no seu perfil não tem nada, por mais que você não queira misturar as duas coisas, tenha um só para você mostrar o seu trabalho. Eu penso assim. E Eu bato muito nessa tecla. tem um lema bem legal também, que na medicina, se um médico, né? Eu sou noivo, vou casar com uma médica. Então, se um médico vê alguém meio deitado na rua, meio segurando a barriga, meio em posição que possa parecer que está precisando de ajuda, é uma Sim. obrigação legal e ética você oferecer ajuda. Se está tudo bem, posso dar uma olhada e tal. Agora, para pensar. Nós não somos médicos. E as pessoas não têm uma aparência, não tem uma forma da gente ver no digital que a Dona Maria quer ser uma designer instrucional, que a Dona Maria quer fazer uma transição do presencial para o remoto. Então você tem que deixar bem mais claro o seu posicionamento, você tem que chamar as pessoas, né? Às vezes eu conheço gente na minha vida pessoal que fala: ah, eu queria tanto uma ajuda, queria tanto fazer tal coisa, mas você chamou a pessoa que pode te ajudar? Não. Então como é que ela vai te ajudar? É. Né? Então, o posicionamento no Instagram, chamar a pessoa, comentar nas coisas dos outros, é uma nova forma hoje de a gente se comunicar com a nossa nova vizinhança, com a nossa nova comunicação, com a nossa nova comunidade, né? E, Antigamente, vizinhança era quem era seu vizinho, era geográfico o negócio. Agora é quem gosta das coisas que você gosta, é quem pode te ajudar, é quem fala das mesmas coisas que você, né? E e quando a, entre exato. Não, desculpa, e pode quando falar. a gente fala de comunidade, é importante notar que não é, quando a gente fala de comunidade da Edugital, comunidade da EBAC, não é que a gente fica igual uma seita, assim, todo dia entrando em Google Meet, todo dia trocando áudio no Não. WhatsApp, não tem nem grupo no WhatsApp. Comunidade, gente, do jeito que a gente gosta de fazer, do jeito que funciona, é fazer com que as pessoas que eu conheço também conheçam a Mari, conheçam o trabalho da Mari. As pessoas que a Mari conhece, né? Tanto é que tem cliente da Edugital hoje que é conhecido da Mari. E tem muito cliente meu que conhece o trabalho da Mari, né? Tanto é que tem cliente que começou comigo, que eu fiz uma parte do projeto, e agora quem gerencia o projeto é a Mari, que é o CNPJ da Mari que negocia com esse cliente, não é nem mais o meu. Né? Então, comunidade é isso. Todo mundo que entrar na comunidade vai ter a mesma relação comigo que a Mari tem? Provavelmente não. Mas se você não tentar, você não vai saber. Existem várias outras pessoas que estão trabalhando em outros projetos, várias outras pessoas que têm suas próprias empresas, e aí o serviço que eu não faço, né, que a Edu Digital não faz, eu indico essa pessoa. E se aparece um serviço para essa empresa que eles não fazem, mas eles notam que a gente faz, eles também mandam para a gente. Né? Então, comunidade é isso, é você ter uma vizinhança. E quando você entender, você despertar, que mesmo que você esteja no interior, que você tem a sua vizinhança ali, você tem essa comunidade que está influenciando a sua vida, você também tem uma vizinhança online que também pode estar influenciando a sua vida muito positivamente, você vai perceber que o potencial de crescimento é muito grande. Né? Então você tem que notar isso. Sua vizinhança digital ela é muito mais influente do que a gente imagina. Não pode demorar para pensar nisso, né? Para perceber isso. Engraçado que você falou isso, eu lembrei a gente é um cliente do Japão. E eu lembrei que, assim, foi a primeira vez que aconteceu comigo. O Alan já está mais acostumado com essa situação. Mas o que é que aconteceu? Ela está no Japão. Eu estou, como eu já falei para vocês, no interior do Rio Grande do Norte. É uma cidade pequena, 70 mil habitantes. O que é que ela fez? Ela tinha um curso e ela queria melhorar esse curso e ela começou a pesquisar no Instagram. Ela disse que foi assim, né? Por designers institucionais. Ela pesquisou o termo lá. E como no meu perfil e no do Alan tinha o termo lá, tipo, no nome tinha o nome, e a gente usa muitas hashtags, postagens sobre isso, ela clicou nos perfis dos dois, mandou mensagem para os dois, depois descobriu, né, que a gente trabalhava junto e tudo mais, e a gente acabou desenvolvendo o projeto dela e foi muito bom, foi uma experiência muito boa, está sendo, na verdade. Só que o que eu falei assim, se eu não tivesse lá, se o Alan não tivesse lá no perfil do Instagram, usando esses termos, usando essas hashtags, fazendo postagem sobre isso, ou tendo conteúdo sobre isso, quais eram as chances de uma pessoa que está em Tóquio entrar em contato com a gente para a gente fazer um curso para ela? Bem Né? lembrado.
Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu recebi a mensagem, eu fiquei tipo, meu Deus, será que isso é um fake? Será que é um. Aí É printei, golpe. printei, mandei. Não, porque na verdade ela nem mandou a mensagem, ela já falou assim, que queria conversar sobre alguma coisa, não lembro o que é. Aí eu tirei um print e mandei pro Alan. Aí ele já é mais acostumado, né, com essas situações, e a gente foi conversando, descobriu que, foi conversando, foi indo mais a fundo e descobrimos que tinha sido isso, ela pesquisando por design institucional, aí vem já questões que não vem aqui ao caso, mas de como você estruturar o seu perfil, do que é importante ter no seu perfil, né, o que é que ter, o que é que não ter, que aí já é uma coisa que eu também me aprofundei muito depois de, assim, parei realmente para estudar isso, porque eu vejo o quanto isso é importante, e eu sempre bato nessa tecla. Eu fui muito, não é fácil, já estou puxando aqui para o lado de rede social, mas assim, não é fácil, principalmente para se você der muitos ouvidos à vizinhança geográfica, que está perto. Porque, por exemplo, eu já ouvi, eu acho que eu também falei isso lá, mas é porque é uma frase que me marcou, inclusive eu usei ela nesse post que eu fiz, que, eu não vou, eu já ouvi de colegas próximos de trabalho presencial, professores, eu não vou postar meu trabalho para outra pessoa vir copiar. E assim, você precisa, assim, enquanto você ainda está preso nesse. Olha, já pensou o Alan, uma referência tipo, no Brasil em relação a design institucional. Se ele não me ensinasse o que ele sabe, tipo assim, não, só eu posso saber, ninguém pode copiar. Tanto ele estaria super sobrecarregado, não estaria dando conta de tudo, como ele mesmo falou, estaria perdendo a oportunidade de trabalhar com várias pessoas que Sim. pudessem, né, tipo, e assim, ninguém é bom em tudo, né, tipo, tem coisas que eu não sei fazer, o Alan sabe, tem coisas que ele às vezes sabe fazer, mas tipo, enfim, a gente vai se ajudando. Sem Então, dúvida. quando você se livra desse pensamento de. Você tem que se livrar da ideia de. Se a pessoa copiar, beleza. Tenho, eu tenho pessoas que às vezes dá até raiva na hora, mas que assim, você posta uma coisa no dia, a pessoa no outro dia posta igual. Mas assim, eu não vejo como maldade, eu vejo como uma pessoa tentando se inspirar no que Se você inspirar, faz. né? E às vezes a pessoa não tá assim, ela só não sabe como se inspirar e recriar. Então, assim, isso aí ela vai aprender com o tempo. Do mesmo jeito que eu aprendi, que Alan tá aprendendo. Alan já tá gravando história aí Eu odeio na o Instagram, já rua. tô gravando story falando já. Na rua, É, assim, é, é, mesmo. é aprendizado, gente. E tem aquilo. Desde que os filósofos lá da Grécia já falaram grande parte das coisas do mundo, já descreveram o mundo, pouco se cria, viu? Então, se você acha que você está criando algo do zero, provavelmente você foi influenciado por alguma coisa. Então, uma coisa E que eu falo, assim, para quem tem esse pensamento de, não vou postar para a pessoa não copiar, para a pessoa não fazer igual, para não verem o que eu estou fazendo, esqueçam isso, porque assim, no mundo que a gente tá, na internet tem tudo. Se a pessoa quiser pesquisar, você tirou ainda uma ideia de lá, provavelmente. Porque assim, se você. é, Ninguém sabe mesmo que tudo. indiretamente, né? Pois é, então assim, quando a gente compartilha, quando a gente cria essa. E eu tô falando de. Ai, meu Deus, chega. Desculpa. Quando você cria. Vou botar aqui do. Desligar. Quando você cria essa comunidade, essa relação com as pessoas passam a confiar mais no seu trabalho, as pessoas passam a ali buscar, a indicar, como o Alan mesmo falou, tipo, eu não sei fazer, mas eu conheço uma pessoa que sabe fazer, ou então eu quero fazer, mas eu conheço uma pessoa que pode me ajudar. Então, assim, você vai criando uma comunidade em si, em que as pessoas vão fazendo as mesmas coisas, mas cada um com o seu jeito. Por exemplo, eu vou fazer coisas aqui que o Alan vai fazer para uma talvez para uma pessoa de fora, de outra cidade, tipo, uma pessoa vai aprender, uma pessoa que mora na mesma cidade que eu vai aprender a fazer o que eu estou fazendo, mas vai fazer para um outro público, né? Acho que a gente tem que tirar esse pensamento, assim, Boa. de meio egoísta, entendeu? Vamos trocar completamente o foco aqui. Bora. E o que era, assim, eu vou querer falar muito aqui do que é design instrucional como cargo e o que é design instrucional como habilidade, como competência, tá? Porque o curso da EBAC, ele não foi feito para formar apenas, deixar bem claro, né? Apenas pessoas cujo o cargo será designer instrucional. É para ensinar competências, né? Todo o guarda-chuva de competências para pessoas multidisciplinares, pessoas que resolvem problemas, pessoas que criam soluções e criam valor, também usarem o design instrucional e a gestão de produtos como uma de suas ferramentas. Tem muita gente, que é a grande maioria, que está saindo do curso e entrando no cargo de design instrucional, não tem problema nenhum. Só que é importante a gente olhar para isso. Aí eu queria que você contasse para o pessoal, Mari, o que era para Mari o design instrucional, né, antes de começar o curso ou antes de começar a trabalhar, e o que é o design instrucional agora, e o que você acha que são os principais desafios, aprendizados e tudo mais. Conta o máximo que você puder dessas duas visões aí. Tá.
Primeiro que, assim que eu descobri o termo, antes de começar a estudar sobre, que foi nessa entrevista que eu comentei, na minha cabeça, o design instrucional era uma profissão, não uma habilidade, tipo uma profissão que só trabalhava com curso online. Tipo, era essa a minha visão inicial. Trabalhava desenvolvendo curso online. Foi a primeira impressão que eu tive. Depois que eu comecei a pesquisar mais, comecei a estudar, continuei enxergando como uma profissão, né? Assim, como você mesmo falou, a maioria das pessoas do curso entram com essa visão. E entrei no curso pensando vou me formar para ser uma designer instrucional, porque eu quero trabalhar criando produtos educacionais. Era essa a minha visão. É uma pessoa que cria... Aí eu já saí da ideia do cria produtos educacionais só para o online, para o cria produtos educacionais, melhor experiência de aprendizagem no geral, né? Em qualquer... Só que aí, com o passar do tempo, e principalmente depois daquele nosso último podcast, que a gente conversou e tudo mais, eu comecei a perceber, a me atentar, que eu já fazia isso. Eu era uma professora, que até estive em um momento ali no cargo de liderando alguns projetos, e eu estava fazendo design instrucional. Eu acho que foi aí que eu percebi, com a ajuda sua, né, que a gente conversou, de que aquilo ali também era design instrucional, não a profissão, mas uma habilidade que eu estava colocando em prática. O que é que eu faria? Vou dar alguns exemplos práticos, que eu acho que eu dei já também, mas não importa. A escola, eu identificava dificuldades. Nesse momento que eu saí da sala de aula, eu fiquei ali naquele apoio de coordenação, eu conseguia identificar algumas dificuldades da escola, ou dos professores, ou dos alunos, nem tanto, porque eu não tinha esse contato direto com os alunos, meu contato maior era com os professores mesmo. Eu identificava essas necessidades e eu criava uma solução para elas. Por exemplo, uma escola muito grande, uma escola que tinha muitas regras, uma escola que, que é muita informação para quem está chegando, e às vezes essas informações acabavam não sendo passadas, ou as pessoas, mesmo que recebessem, era muita coisa ao mesmo tempo, não fixava. E a primeira coisa que eu criei lá foi um guia para professores, que servia tanto para quem estava chegando, aí a gente fez o guia, eu montei o guia, ninguém me impediu, né? Eu fui lá, identifiquei essa necessidade, criei e mostrei para minha coordenadora. O que você acha disso aqui? A gente podia apresentar isso aqui no começo do ano, ou em alguma reunião, né? Não lembro mais, mas acho que foi começo do ano. Ou melhorar para deixar para o próximo ano, enfim. E lá tinha todas as regras, tudo desenhado, assim. Por exemplo, você tem que mandar um e-mail, tem um setor responsável por receber as atividades para fazer o design, para imprimir. Você tem que mandar um e-mail com tantos dias de antecedência. Se você não sabe mandar um e-mail, tá aqui o print. Você vai mandar Porque, são habilidades que parecem simples, mas quando você vai para a prática, tem muita gente que às vezes tem dificuldade de mandar um e-mail. No título do e-mail, escreve o corpo do texto todo. São coisas básicas, mas que muita gente tem dificuldade. Então, fazer slide, enfim. Era tudo printado, desenhado mesmo, tá aqui, nesse lugar você vai colocar, exemplo, vai botar o nome de tudo sobre a escola, sobre o segmento que a pessoa ia trabalhar, estava ali. Isso serviu, tá servindo até hoje, tanto para os professores que chegavam na escola, tipo, sou novo, não entendo nada daqui, como os professores que já estavam há mais tempo e acabam esquecendo uma coisinha ou outra, porque é muita informação e o que é menos relevante acaba passando. Então, foi a primeira coisa que eu criei, que eu lembre, que eu criei, pensando em que eu acredito que eu coloquei em prática todo o conhecimento que eu estava tendo no curso, eu estou aprendendo a criar uma solução, estou identificando um problema, tipo, isso aí, hoje eu vejo como uma habilidade, como um design institucional como uma habilidade, você identificar uma necessidade, não, nesse caso não foi necessariamente de aprendizagem, mas não deixa de ser para solucionar um problema, né, de quem estava, aí depois vieram depois veio o projeto de pensamento computacional, que fui eu que escrevi o projeto. O pessoal tem um laboratório aqui na escola, era outro problema, identificou o problema, tem um laboratório aqui na escola com 20 máquinas top, uns notebooks muito bons, ninguém está usando, está lá guardado, encostado. E os alunos, eles não têm, hoje, quem trabalha com escola talvez tenha, ou quem tem filho também tem essa visão, de que até os adolescentes, eles têm muita facilidade com o celular, mas quando vai para um computador não sabe usar um Word, não sabe usar um... Que é um projeto que a gente está fazendo agora, né? Pois é. Então, eu olhava e fazia, meu Deus, o pessoal, tipo, fazer sei lá, tem um trabalho da escola para fazer. Eu vi o menino abrindo o bloco de notas para digitar porque não sabia o que era o Word. Coisinhas básicas. Então, como eu já tinha trabalhado, estudado o pensamento computacional durante o meu mestrado, eu criei essa proposta de vamos ensinar o básico, ensinar, a gente não vai ensinar os alunos a programar, a criar, isso aí vai ser mais lá na frente,
mas assim, da educação infantil, a partir de 3, 4 anos, vamos começar a ensinar eles a ligar o computador, a entender como é que o computador funciona. Claro que tinha a educação infantil e o ensino fundamental, mas só deu tempo para trabalhar com essas duas. Assim, a gente tem a escola, o projeto continuou funcionando, eu treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, e eles tinham o projeto de ampliar até o ensino médio, mas a gente começou com a educação infantil fundamental. E, assim, os alunos foram, a gente foi, eu fui criando atividades, criando propostas, porque assim, como era uma área que os professores também não dominavam, tinha que ter uma pessoa ali, né? E eu ia mostrando tanto para os alunos como para os professores, criando materiais que os alunos entendessem o que é um padrão, o que os alunos entendessem o que é um algoritmo, o que é um... Enfim, que eles fossem entendendo as coisas, só que de uma maneira bem mais simples, assim, não necessariamente usando o computador. Tinha uns joguinhos que a gente usava, mas antes de ir para o joguinho, eu criava uma atividade que a gente chama de desplugada, né, que é o sem uso do computador, que eles conseguiam primeiro entender o que é um padrão, o que é para depois ir para o jogo, entender o que é uma sequência, que você tem que seguir uma sequência, que o computador para você ligar ou desligar não é só você chegar ali e... Então, assim, no comecinho eles não, os pequenos principalmente, até os maiores, nem sabiam como é que desligava o computador, porque assim, eles não tinham acesso. E eles às vezes até falavam, lá em casa não tem, ou lá em casa tem, mas é só para o meu pai trabalhar, eu só acesso tablet, eu só acesso celular, e é diferente. Então, a gente foi desenvolvendo essas competências e o criar essas estratégias, criar essas atividades desplugadas, buscar jogos, até criar alguns jogos, eu também entendo hoje como um processo de design instrucional, que é o que muitos professores fazem. A gente até teve uma aula ao vivo, na Digital mais esses dias, falando sobre análise de dados. E eu fiz tem tanta coisa que o professor já faz na sala de aula e nem percebe que está fazendo, tantas habilidades, como no caso lá a gente estava falando de análise de dados, aqui eu estou falando sobre design instrucional. O professor ele já analisa, né, ele já busca entender a necessidade do aluno, ele já busca estratégias para atingir todos os alunos, porque às vezes algum está precisando de alguma intervenção diferenciada. Meus alunos não estão aprendendo dessa forma, eu vou buscar uma forma de aperfeiçoar esse projeto. Aí traz um jogo, isso também, para mim, isso também é design instrucional. O design instrucional como habilidade. Você não está trabalhando, você não exerce a função de design instrucional, mas você leva o design instrucional para sua sala de aula. Eu vejo, como eu falei no início, eu vejo muitos professores fazendo isso. Uma ferramenta que depois da pandemia acho que muita gente passou a usar foi o Canva, né? E assim, eu lembro, eu tenho que ter cuidado às vezes quando eu falo, porque fica parecendo que eu inventei a roda, mas não é isso, tá, gente? Mas assim, na época da pandemia, descobri o Canva na época da pandemia, comecei a criar atividades lá. Eu trabalhava na época da pandemia com alunos de 8 anos de idade. E a gente tinha aula assim, todos os dias de 7 às 11h30 da manhã. Então, assim, imagina aí você prender a atenção de 19 crianças de 8 anos aqui. Então, aí eu tenho que inventar a roda. Assim, e o que é que eu fazia? Eu ia para o Canva, porque lá no Canva, hoje tem muito mais recursos lá dentro do que na época, isso foi em 2020. Mas eu fui mostrando e postava no Instagram. Tudo que eu descobri, eu postava. Minha felicidade é quando eu descobri, no mestrado, cada aula que eu descobri uma coisa nova, eu ia lá e postava. Porque na minha cabeça sempre fez sentido, sempre só fez sentido aprender coisas novas se fosse para repassar. Assim, não adianta eu aprender nada que vai ficar para mim. Esses dias eu tive a experiência, né? Esses dias não, acho que faz uns meses já, de usar uma ferramenta pela primeira vez. O Alan acompanhou esse processo. E só deu tempo para terminar para eu ir lá para o Instagram para mostrar como é que era. E assim, vem um pessoal interessado. Como é que é? Pago, não é? Enfim, eu gosto disso, eu gosto dessa troca. E hoje eu vejo muitos professores lá, depois na pandemia todo mundo começou, né, meio que a usar ali, vendo como é que funcionava e tal. Só que alguns abandonaram. Depois já passou a pandemia, não foi mais precisado disso, abandonou. Só que os que continuaram, eu vejo eu fico acompanhando no Instagram também, eu vejo eles criando coisas incríveis. Que eu faço, meu Deus, essa pessoa tem que vir para tem que fazer mais coisa. Assim, criando jogos, criando um negócio que muita gente só usa para fazer um slide ou para fazer uma atividade impressa, um PDF impresso. As pessoas usam para criar jogos, as pessoas usam para criar vídeos, para criar animação, para criar coisas para atender às necessidades dos seus alunos, né? Então, eu considero tudo isso como design institucional. E o Aí falando, interessante é que você trouxe uma realidade do curso. Quando eu fui fazer o curso, criar o curso da EBAC, uma coisa ficou muito clara. Uma pessoa que não é multidisciplinar, uma pessoa que não conhece bastante de tecnologia, bastante de pessoas, sobre pessoas,
sobre a escola, sobre economia, sobre vários elementos, a pessoa que não tem esse conhecimento, quando ela vai estudar design instrucional, ela consegue as ferramentas. Então, ela descobre qual que é o método. Então, ela descobre como pensar criticamente, como resolver problema e como transferir um conhecimento. Então, ela vai ser uma pessoa designer instrucional relativamente boa. Mas eu conheço gente que já é multidisciplinar. Teve algumas que eu até entrevistei nesse podcast, no Design Instrucional Talks. A pessoa já é multidisciplinar, já tem um conhecimento bem amplificado, só que às vezes não tem uma habilidade de sintetizar tudo isso. Mas quando ela olha minimamente, ela vai preparar um curso, vai preparar uma solução, ela consegue pensar minimamente ali em múltiplos objetivos, né? Então eu não quero só ensinar pensamento computacional. Será que eu consigo ensinar pensamento computacional, socialização, colaboração e cidadania digital juntos? Talvez seja muita coisa. Mas será que eu consigo ensinar alguma outra habilidade do hardware, de mexer no teclado, Sim. enquanto a gente fala de pensamento computacional? Será que o exercício ali ele pode também digitar mais rapidamente, aprender a usar o mouse? Então, essa expansão de objetivos, essa ousadia, né, ela só vem com com a multidisciplinaridade. Então, eu conheço hoje pessoas que são excelentes designers instrucionais como cargo, né? Então ela respeita as regras, ela atinge os objetivos definidos, ela transfere o conhecimento e consegue fazer uma boa pesquisa. Mas as pessoas que são excelentes designers instrucionais, elas necessariamente são multidisciplinares, porque elas conseguem atingir o objetivo, encontrar outros objetivos secundários ali, e quando viáveis, e às vezes até questionar esses objetivos. Talvez o objetivo que a empresa me deu, que o cliente me deu, não é exatamente o melhor. Que tal a gente ajustar um pouquinho com base nisso, naquele artigo, e nessa tecnologia e nesse problema que você quer resolver que você não considerou isso? Então, quando a gente fala de pessoa multidisciplinar, não é que ela sabe tudo, é que ela dá uma Tem vários olhadinha. olhares. Ela dá uma olhadinha em várias coisas. Então, ela sabe mais ou menos o que está acontecendo na medicina. Ela sabe mais ou menos o que está acontecendo na gestão hospitalar, né? Ela sabe mais ou menos o que está rolando nas comunidades, nas minorias, no LGBT e tudo mais, por notícia, né? E por como que você se torna. Aí depois você pode contar o seu processo, tá, Mário? Mas como que você se torna uma pessoa multidisciplinar? Você tem que gastar 3 horas por dia para ficar vendo tudo, estudando tudo loucamente? Não. Quando algo aparecer na sua frente, você dá atenção àquilo como se fosse muito importante. Né? Tem uma fala que eu vi uma vez num filme que eu achei muito legal, é que tipo, o eu do futuro vai agradecer se eu dedicar o meu tempo aqui para aprender isso. Não sei porquê, mas ele vai me agradecer. Então, sei lá, tem uma notícia falando da comunidade LGBT ou falando dos novos investimentos que o mercado da medicina está fazendo por conta da inteligência artificial, ou por conta da pandemia, o que quer que seja. O simples fato de você parar, ler aquele artigo inteiro, não ler só o título, e gerar uma opinião ou um pensamento sobre aquilo, isso pode te ajudar em algum momento. Você vai conectando os pontos depois. Né? Então, o curso de design institucional da EBAC, ele vai te dar o método, mas ele vai te dar também a curiosidade para você começar a aumentar os seus ingredientes. E os ingredientes vai ter que necessariamente vir do conhecimento da pessoa que vai fazer o design instrucional, para pensar criticamente, para resolver problema, para achar problema onde não tinha. Né? E igual você falou aí, para entender que para o jovem escrever no bloco de notas não é o ideal. Então, imagina um outro professor que também escreve no bloco de notas, ou que não sabe usar o Google Drive, ou que acha que o Google Drive é pago e não vai ensinar o Google Drive. Então são coisas bem sutis que vêm no dia a dia, que vêm da curiosidade, que aí a pessoa ela se torna, não vou dizer uma referência, mas ela se torna confiante o suficiente para falar desse assunto ou para ensinar sobre esse assunto, né? E aí, aí você não vai estar ensinando, você vai estar criando uma solução para que alguém ensine ou para que alguém aprenda de forma autônoma, né? Então é mais complicado ainda, mais delicado ainda. E é engraçado que, assim, a gente tem muito o hábito, não sei se é hábito, enfim, a gente tem muitas das pessoas têm a mania de só consumir conteúdos que lhe agradam. Assim, pronto, eu tenho, ninguém é perfeito, eu tenho esse problema com livros. Eu só consigo, ainda, estou trabalhando isso. Inclusive, estou lendo um agora que eu não gosto, mas estou lendo para me esforçar. Porque eu só consigo me prender em uma leitura, e isso aí é um ponto a melhorar, eu estou reconhecendo isso aqui, porque tem muito a ver com o que você falou. Eu só consigo me prender em uma leitura longa, tipo um livro, se for sobre um assunto que eu gosto muito, tipo, e o pior,
assuntos acadêmicos. Tipo assim, eu não consigo me empreender numa literatura, eu não consigo me empreender num... Eu só consigo me empreender, vou estudar sobre design, vou ler sobre design institucional, vou ler sobre pensamento computacional, vou ler... Isso me empreende, tá? Sabe? Uhum. Em livros. Em outros tipos de conteúdo, não. Eu consigo já assistir. Uma coisa que tá bem, eu até falo isso também lá com o pessoal mais próximo, que eu tô usando muito meu tempo para ouvir podcasts sobre temas que não são da minha... Então, o que é que acontece? Eu não paro, Mariana, e cada um vai encontrar sua forma de fazer isso. Mas eu não paro, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, vou parar para ouvir um podcast, porque me atrapalha. Então, o que é que eu faço? Eu tenho outras 1001 funções, como, por exemplo, quando eu acordo, eu não vou sentar para trabalhar, eu vou fazer café, eu vou lavar louça, eu vou organizar a casa. Então, enquanto eu estou fazendo isso, que é mais operacional, que eu não preciso pensar para fazer, eu estou ouvindo esse tipo de Eu faço conteúdo. isso também. Então, para mim, super funciona. Pode ter gente que não consiga, mas assim, Ou fica aqui. caminhar. Quando eu saio para caminhar sozinho também. Pronto. O caminhão eu não testei ainda não, mas eu também nunca vou sozinha, mas Aí não dá, quando né? eu tô, Imagina com alguém do lado ouvindo o podcast. é, mas quando eu estou fazendo essas tarefas que são mais operacionais, e eu gasto muito tempo para fazer, assim, sei lá, numa manhã entre 7 e 9 horas da manhã eu estou fazendo isso. Então, assim, dá para eu ouvir pelo menos uns 2 podcasts de temas diferentes, assim. E isso, pronto, meu YouTube tá louco, assim, porque tem de tudo, Uhum. né? Então, às vezes até cada projeto que a gente pega, né, são totalmente diferentes um do outro. Isso eu falo muito também sobre o design institucional como profissão, que assim, eu não gosto, isso é da minha personalidade, eu não gosto de fazer todos os dias a mesma coisa. Sofro muito com a academia por isso, inclusive, porque não gosto. Então, assim, por isso que na sala de aula toda eu estava inventando uma moda diferente, porque enfim, é uma ideia que me causa pavor. E no design institucional, a gente, não vou dizer que nunca, porque pode ser que eu chegue lá nesse momento, talvez a Alan tenha mais experiência do que eu para dizer isso, mas a sensação que eu tenho é que eu nunca estou no tédio, porque, por exemplo, hoje eu pego um projeto, a gente estava aqui listando, né, o que, é que a gente já tinha feito, e a gente até esqueceu naquela lista de colocar o novo que chegou, né, agora Então então, assim, todos são coisas completamente diferentes. Então, assim, se essa semana você está trabalhando em uma coisa, essa semana você está trabalhando com comida, você está desenvolvendo um curso para um pessoal da área de gastronomia, semana que vem você está fazendo um curso para a área de saúde, na outra você No está outro dia eu fazendo... tô dirigindo um trator. Pois é. Tem semana que tá o YouTube meu ideal era só trator, assim, eu disse, meu Deus, eu acho que, enfim, então, a todo tempo eu sinto eu sou muito feliz, assim, fazendo isso. Esse é um dos principais motivos, assim, eu nunca sinto que eu tô fazendo a mesma coisa. Óbvio que se for um projeto maior, que vai demorar mais tempo, você vai passar mais tempo naquele conteúdo, você vai... Só que tanto eu aprendo sobre muitas coisas, tipo assim, que aí, enquanto você estava falando, eu também pensei em uma coisa que eu melhorei, que você já comentou comigo, que nota isso nos jovens, e era uma coisa que eu fazia, agora eu não faço mais. O quê? A Os gente tem um jovens curso... na gente, né? Que a gente também é No jovem, né? a gente é jovem, mas os mais jovens. E é o quê? A falta de paciência de pesquisar, de ler, de ouvir. O que é que o pessoal faz? Pesquisa ali no Google, a primeira notícia que abre, O a primeira título notícia é que o aparece. fato. E assim, nem olha o segundo, nem olha o terceiro. E eu não vou mentir que eu tive a fase de fazer isso também. Então, assim, depois do trabalho, das habilidades que eu fui desenvolvendo, eu aprendi. E assim, teve um mestrado também que me ajudou mais com pesquisa e tudo mais. Só que eu acredito que ainda mais no trabalho em si do que no mestrado. Essa questão do. Porque no mestrado você vai mais para a parte de artigos, assim, aquela coisa mais. Seja um foco diferente. E notícia é mais fácil ter uma fake news do que um artigo, um fake artigo, né? Você tem que dar opinião também, né? Na Pois notícia. é. Opinião, nuances e tudo mais. Isso. Então, o que é que acontece? Hoje eu já aprendi, né? Se eu vou pesquisar sobre um assunto, eu vou em várias fontes, eu tenho o receio, que assim, às vezes tem alguns medos que são bons, né? Então, assim, você tem medo, se você vai entregar um projeto para um cliente, você tem medo. Pronto, esses dias, já faz um tempinho, em relação a umas cores, que eu precisava usar determinadas cores em um projeto. Aí eu fui pesquisar. Beleza, essas aqui eu já sei que existem. Mas aí, vamos procurar uma coisa mais atual, aí eu já vi que já tinham outras cores, então assim, não fui na primeira, se eu tivesse ido no primeiro link lá que apareceu, ia ser aquelas cores e pronto. Com certeza o cliente ia questionar, não, mas está faltando, que isso aí já foi atualizado, isso aí já teve outra coisa. Enfim, são detalhes que você realmente aprende, né, tanto aprende no curso, né, como você aprende na prática. E essa questão do interdisciplinar, do multidisciplinar, eu vivi muito na escola com os projetos que foram vários projetos dentro da escola, mas teve um momento que eu estava coordenando os projetos interdisciplinares. Como é que funcionava? Os professores do terceiro ano, por exemplo, precisam trabalhar conteúdo X.
precisam trabalhar objetivo tal. Eu pegava, eles passavam para mim com antecedência, claro, eu estudava aquilo ali e via uma forma de trabalhar, isso que você falou. Dentro desse conteúdo, o que é que mais a gente pode trabalhar? Então, assim, eu criava essas propostas para eles e era muito massa porque, assim, além de eu exercitar essa habilidade, né, de envolver várias coisas em uma aula só, eles viam isso. Então, assim, depois que eles foram vendo isso, eu fiz isso por poucos meses. Poucos meses depois eles começaram a fazer sozinhos. Né? Então, assim, às vezes só um olhar que você não tem, né? E você me perguntou dos desafios e eu não respondi. Então, vou Isso, aproveitar para desafio de agora. responder. Ou talvez faz assim, ó, o que que você imaginava que seria desafio e o que acabou efetivamente sendo desafio para você? O que eu imaginava que seria desafio, e eu vou repetir, porque falei lá também, era conseguir alguma coisa. Porque o que é que eu tinha na minha mente? Conseguir algum trabalho nessa área. Uhum. Porque o que é que eu tinha na minha mente? É uma área que está crescendo? O digital está crescendo? Tá. Né? Tem possibilidade de conseguir trabalho em outros lugares? Tem, né? Só que o que é que eu imaginava? Que é a mesma frase, eu acho que se cortar vai ser a mesma coisa que eu disse no outro podcast. Uma menina recém-formada, interior do Rio Grande do Norte, eu mesma tinha esse preconceito com a situação. Como é que eu vou conseguir um trabalho de uma pessoa, porque só tem empresa contratada. Aí eu pesquisava, né, LinkedIn, tudo, só tem empresa São Paulo, Rio, enfim, fora do Brasil. Como é que esse povo vai me contratar? Então, esse para mim, era o principal desafio. Quando eu consegui o primeiro, na cara dura, aí eu fiz, opa, não é tão difícil assim. Tipo, não é que não seja tão difícil. Não vou dizer para você que vai ser fácil, eu quero arranjar um emprego amanhã e você vai. Não é assim. Mas eu vi que não era impossível, pelo menos. É. Aí depois que eu comecei a conversar com o Alan, depois que o Alan me chamou para fazer coisa com ele, eu fiz, opa, tipo, não é tão. E assim, depois de todos os projetos que a gente já fez juntos, né, do ano passado para cá, eu vi que quando essa menina procurou, que ela também procurou o Alan, mas ela também me procurou, então assim, eu fiquei tipo, poxa, ela me encontrou, ela não é. Eu tirei a ideia de que era impossível. E aí eu acho que hoje o desafio, assim, é que. Como é que vamos dizer, como é que eu vou explicar? A gente sempre olha as coisas, a gente tem tendência, né, a olhar as coisas como perfeitas. Tipo, ai, eu quero sair da escola porque eu quero trabalhar. Aquela frase que o povo diz que quando você trabalha com o que gosta, Não tá é trabalhando, tudo né? perfeito. Não, não é verdade, né? Porque assim, você pode trabalhar com o que gosta, você vai ter desafios do mesmo jeito, só que você vai lidar de uma maneira diferente do que se você não suportasse o trabalho, né? Eu já passei por essas situações, porque eu já trabalhei com quase tudo nessa vida. Mas eu acho que assim, eu imaginava que o maior desafio fosse ser esse, mas eu vejo que assim, você precisa ser muito mais organizado quando você trabalha, principalmente se você for PJ, né? Porque aí também é outra coisa que eu até estava comentando com ela, que eu tenho o cuidado, tenho tido o cuidado, quando eu vou falar sobre design institucional como profissão, às vezes eu tenho muito hábito de falar só no online, no remoto. É uma possibilidade, mas também, assim, as coisas agora estão Tem mudando, o pessoal está bastante voltando gente muito presencial, é. presencial, híbrido, que assim, você tem pelo menos 3 vezes na semana. Então, assim, que aí já é outra dinâmica diferente da que eu trabalho Sim. hoje. Mas, assim, na realidade que eu trabalho hoje, qual é a diferença? Quando você trabalha para uma instituição, tipo assim, um CLT ou um horário fixo, né? Porque às vezes também tem PJs que até esse tipo de vaga tá tendo, né? Que é PJ, mas você tem um horário ali para É cumprir. o Enfim, PJCLT. pois é. Então, assim, quando você trabalha para esse tipo de empresa, que é o que eu trabalhei a minha vida inteira, é meio que a empresa que organiza a sua rotina. Você sabe que você tem um horário para chegar, você sabe que você tem um horário para sair, você tem um horário de intervalo, que o que é que você tem que fazer todos os dias, quanto você vai receber no mês, o que é que você vai. Tudo isso você sabe, você tem muita previsibilidade, né? Quando você sai dessa realidade para você ir para uma realidade mais autônoma, tipo, se você vai ser PJ, se você vai trabalhar home office, tudo isso muda. Você tem que ter muito mais autoconhecimento e muito mais autogestão. Tipo assim, tanto em relação ao tempo, que se você. Acho que a Alan já está aí nesse caminho faz mais tempo, ele vai dizer: se você deixar, passa um dia, você não faz nada. Então, assim, se você der se você não se organizar bem, É. eu que, por Tem que exemplo, ficar com tenho tudo aqui casa, na tenho. mão, ó. Se não esquece também, viu? Pois Fácil de é, esquecer. tá aqui também. Anotando as vezes ainda esqueço, mas então o que é que acontece? Eu que tenho, cada realidade vai ser uma realidade, mas eu que tenho casa, que tenho filho, que tenho esposo, que tenho marido, que tenho o trabalho, que estudo ainda, né? Continuo estudando. Tudo isso, se eu não me organizar bem, alguma coisa vai ficar para trás, ou Sim. alguma coisa vai ficar mal feita.
Então, assim, tem essa questão da gestão do tempo, da gestão até da questão financeira também, porque aí você vai ter que começar a entender, dependendo do trabalho que você tenha, claro, né? Se você tiver um trabalho que você sabe quanto você vai receber, beleza, mas se não, esse controle, né? De tipo, esse mês tem um projeto, eu sei que eu vou receber desse projeto, ou talvez não vá, só depois que eu entregar. Tudo isso você tem que analisar, eu acho que melhor, e são desafios que não são tão difíceis, no sentido de, eu achei que conseguir o trabalho seria mais difícil, mas que são desafios que se você não se atentar, aí você se perde. Então, assim, você começa a achar que não está fazendo bem feito, ou você começa a ter a sensação de que você está fazendo muita coisa e ao mesmo tempo não está fazendo nada. Eu tive essa dificuldade no início, né? Logo quando eu deixei a escola para ficar em casa, eu passava o dia inteiro arrumando a casa. Assim, eu queria ver tudo brilhando. Uhum. Meu esposo, que já trabalha em home office há muito tempo, ele fez: Mariana, ou você esquece a casa, ou você não vai trabalhar. Porque eu terminava o dia com a sensação de ter feito muita coisa e tava lá um monte de trabalho para fazer. Porque eu não consegui tirar 1 hora, 2 horas para que, assim, se eu tivesse sentado para fazer, eu teria feito. Então, assim, essa questão do você se conhecer, de você organizar a sua rotina, de você organizar seus gastos, de você organizar, saber separar a sua, se você for PJ, a sua pessoa física do seu CNPJ. São desafios, são coisas que você não pensa e você não faz quando você trabalha, por exemplo, como CLT. Tipo assim, a maioria das pessoas só vão lá, assinam um contrato de trabalho e não pensam nessas coisas, né? Agora eu vou fazer as duas perguntas mais cabeludas para a gente encerrar. Ai, Jesus. Só que antes. Peraí que minha internet vai cair. Só que antes, vamos falar dos serviços. Então, se alguém quiser chamar a Mari para fazer uma mentoria, uma mãe, uma pessoa que acabou de virar mãe, quer se organizar, uma pessoa que quer virar designer instrucional, uma pessoa que quer trabalhar remoto, pessoa que quer melhorar sua marca pessoal e tal, como é que a pessoa te acha, quais são os serviços, faz um jabá aí pro pessoal. Eita, essa parte. Eu não me preparei para o jabá, Vai, mas vamos manda o lá. jabá pra galera. Assim, hoje a minha comunicação maior está no Instagram, né? Que, como eu falei para vocês, não é grande porque eu recomecei ele esse ano, perdi minha conta antiga, mas o arroba acho que a Alan pode até colocar aqui Coloco na depois. descrição, mas é @a.marianadantas. Facinho de achar. Assim, lá eu já falo sobre essa rotina e eu gosto muito de mostrar porque, principalmente professoras, mães, eram coisas que, como eu posso falar? Dificuldades que as pessoas traziam para mim antes de eu ter filhos e eu não entendia, como eu entendo hoje. Eu tentava entender a dificuldade da pessoa. Eu não consigo ler um livro em uma semana, como eu lia quando eu não tenho filho. Hoje eu passo um mês para tentar terminar um e às vezes não consigo. Então eu não consigo organizar. Mariana, eu consigo organizar, listar minhas tarefas, porque as pessoas acham que listar a tarefa é se organizar. E não é. Você tem que entender, você tem que se conhecer sua rotina. Então eu falo muito sobre isso, né? E eu consigo ajudar as pessoas em relação a isso. Você quer começar uma carreira nova, você trabalha com algo que você gosta, mas tem outra coisa que você quer e você quer ali fazer como eu fiz, né? Conciliei por um tempo até conseguir realmente sair, porque você também não pode, eu vou jogar esse emprego por lá e vou tentar uma coisa se você não tiver preparado para isso. Então, toda essa questão de como se preparar para essa carreira, tiveram coisas que eu aprendi depois que eu fiz a transição, né? Assim, de coisas que eu pensei que seriam de uma forma e foram de outras, e hoje eu já posso compartilhar isso com outras pessoas. A gente até estava conversando, né, sobre essa transição Sim. antes. Então, de como você se posicionar nas redes sociais, de como, eu não tenho, Mariana, eu quero mostrar meu trabalho. Eu conheço muita gente que chega até mim com essa posição. Eu tenho muita coisa para mostrar, eu gosto do meu trabalho, mas eu não sei me posicionar nas redes sociais. Assim, como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Como é que eu devo separar o meu perfil pessoal do meu profissional ou não? Eu devo ter um perfil só profissional? Tudo isso, né, na parte de mentoria, enfim, até lá no Instagram mesmo eu consigo conversar com o pessoal, ajudar. Tem muita gente que já faz, tem dificuldade de fazer, mas eu sempre digo, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo nada. Se eu olhar meus stories, meus primeiros stories vão estar lá, eu dou a dica de como a pessoa fazer, não precisa nem de dica, né? A orientação. Faça assim, a pessoa vai fazer, talvez ela não goste no primeiro, mas quando ela for fazer outra vez, ela vai. Tem coisas que você precisa considerar na hora de você. Quando a gente está expondo o nosso trabalho, a gente está criando uma marca pessoal, né? Assim, você tem a sua profissão, mas ela está atrelada à sua marca. O Alan, por exemplo, ele, principalmente pelo curso da EBAC, né, ele acaba sendo, por mais que ele faça mil e outras coisas, ele acaba sendo uma referência no design instrucional. Mas ele associa essa profissão à marca pessoal dele. As pessoas já sabem mais ou menos como ele pensa em relação a algumas coisas, enfim, o estilo de vida dele e tudo mais. Então, tudo isso você precisa pensar também na hora de se posicionar. E é uma coisa que eu também consigo
ajudar. Eu acho que é isso. Tem um LinkedIn também, né, que é Mariana Dantas, mas eu acho que hoje o Alan vai colocar os contatos aqui embaixo, mas a principal rede assim, de contato, que eu converso com as pessoas, que eu trago esse trabalho é no Instagram mesmo. E no Instagram da Digital, né, também, que E é a gente tá importante lá. lembrar, eu faço muita mentoria, então eu sou mentor de várias pessoas. Importante lembrar que tem consultoria e tem mentoria. Então, se você já tem uma empresa, se você já tem um negócio, se você já tem aí uns clientes aí, mesmo que seja uma pessoa individual, às vezes a consultoria é melhor porque aí a Mari faz para você, é diferente. Na Sim. mentoria, vocês vão fazer juntas, né? Então, a Mari vai entrar numa sessão com você, vão fazer briefing, vão preencher Pegar na documentos, mão. né? Pega na mão, mas quem efetivamente vai fazer as coisas, construir as coisas na mentoria é você. A Mari vai dar orientação, vai trocar ideia, vai dar revisão, feedback, né? Então é muito importante notar a diferença entre os dois, porque tem a diferença de valor. A mentoria é mais barata que a consultoria, porque na consultoria a Mari vai te fazer e falar: fiz, te perguntei tudo, fiz, e olha o que você acha. Aí você vai falar: não gostei disso, vamos mudar. Então essa é a E diferença de você que vai consultoria e fazer. mentoria. E mentoria, gente, eu já dei muita mentoria, já fui mentorado por várias pessoas. Muitas vezes a mentoria é aquele papo de alguém que se admira, alguém que você gostou, alguém que com quem você se identifica e você almeja ser parecida com essa pessoa, e de repente essa pessoa fala, cara, e eu posso falar isso por experiência própria, essa é a hora, vai para cima, vamos, né? O que você precisa, o que você está esperando? As mentoradas e mentorados que mais me agradeceram foi não porque eu dei um curso, dei uma aula, uma dinâmica, expliquei sobre o mercado, não, foi simplesmente que eu falei, cara, é a melhor hora para ser você, vai para cima. É aquela motivação, sabe? Então, não subestime o poder da mentoria. E acima de tudo, nem toda mentoria, nem todo papo tem que ser um negócio caro. Então, às vezes, você pode chamar a Mari para trocar uma ideia, umas figurinhas no Instagram, troca umas mensagens, pergunta, né? A questão é, seja objetivo, seja objetiva. Não adianta você dizer assim, oi Mari, tudo bem? Gostei muito do seu papo, precisava de ajuda. Com o quê? Entendeu? Com o quê? Então, assim, ó, eu tenho certeza, assim como eu, se você chegar na Mari e falar, oi Mari, tudo bem? Gostei muito do papo que eu ouvi que você gravou, estou gostando do seu trabalho. Você poderia dar uma olhada no meu Instagram e dizer o que você acha dele, qual que é a imagem que está passando, qual que é a percepção que você está tendo e como eu posso alcançar a percepção X? Veja que diferença de abordagem, né? Então, você não precisa pagar para a Mari para depois você entender o que você quer. Para um pouquinho, reflete, fala, o que eu quero dessa pessoa? Peça. Se ela falar assim, ó, E vale. te ajudo até aqui, a partir de aqui é R$ 200. Beleza, Isso que eu, né? Aí é outra coisa. isso que eu ia falar, que assim, tem é até um cuidado, é uma coisa que eu falo, né, para as pessoas que expõem o seu trabalho, que a gente tem que ter um cuidado no óbvio que a gente vai ajudar. Tipo, eu adoro responder as pessoas no que elas podem, né, assim, no que elas pedem e no que eu consigo ajudar. Só que aí você, assim como eu tive que aprender, vocês também vão ter que aprender a colocar alguns limites. Por exemplo, uma pergunta como essa que o Alan falou, dá para falar muita coisa que vai lhe ajudar só ali. Tipo assim, se você tiver a autonomia de procurar, pesquisar, entender, até consumir o próprio conteúdo do meu Instagram, você vai conseguir fazer sozinho. Só que aí o que é que acontece? A parte mais técnica, a parte mais prática de realmente fazer, aí já entra um serviço de mentoria. E às vezes o que é que acontece? O pessoal manda, como é que eu posso ajudar? Como é que você pode me ajudar com isso? Aí você vai e fala, só que a pessoa quer que você esteja todo o tempo ali e assim, ninguém tem esse tempo disponível de estar Exato. todos os dias olhando o seu perfil. Aí, assim, às vezes a gente talvez até fique. Eu tô explicando isso por quê? Porque tem gente que às vezes não entende e acha que é porque você está sendo chato, é porque você está. É Não, que tem uma não quer vida, olhar, né? não quer me ajudar. Mas assim, não é todos os dias você. Todos os dias eu não vou olhar o seu perfil e dizer o que é que você pode mudar, o que é que você pode postar. Né? Porque isso aí já seria um serviço, Exato, né? E assim, nem seria todos os dias, né? Então, se eu já lhe dei eu, Alan, seja quem for, qualquer profissional, já lhe dei uma orientação que você consegue seguir sozinho, beleza, isso aí pode ser dado a qualquer pessoa. Só que no momento que você quer se aprofundar, você quer que a pessoa realmente lhe ensine a partir do que ela já viveu, do que ela já aprendeu, do que ela lhe ensine a fazer o que ela sabe fazer passo a passo, aí você realmente vai contratar um serviço, né? É. Se for para você de mentoria e se for um outro caso que você queira que a pessoa faça, E aí tem uma de coisa que todo consultoria. mundo percebe, viu? Uma coisa que acontece muito comigo, principalmente no LinkedIn, que eu tô chegando 20 mil pessoas no LinkedIn. Nossa. A pessoa vem e fala, como é que eu posso... Precisava da sua ajuda. Ah, beleza, bora, como é que eu posso te ajudar? Aí faz uma pergunta vaga. Aí eu falo, talvez isso, tem essa playlist aqui de aula gratuita.
tem mais isso aqui, tem esse vídeo no YouTube de como melhorar o LinkedIn, tal, 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 tal. Dá um mês e a pessoa me pergunta algo bem parecido. Fala, oi, me chamaram para uma entrevista, precisava ajustar meu LinkedIn, por exemplo. E aí você olha, Nem olhou o que você o mandou. link anterior ou a dica anterior nem foi executada, porque o LinkedIn está idêntico ao dia que eu olhei, né? Porque as pessoas percebem isso. Então, assim, toma cuidado também para não ser a pessoa que vai ficar pedindo o tempo todo e não está executando, porque Executando. eu vou atrás, sem brincadeira, me pagando ou não, né? Tem muita gente que eu interajo de forma gratuita na internet. Quando eu Eu noto que sei. a pessoa está quando eu noto que a pessoa está tentando, está aplicando, está executando ali, está se esforçando, está criando conteúdo, está marcando as pessoas, está marcando a escola para chamar atenção, sabe? Quando eu vejo que a pessoa está se esforçando, cara, eu faço de tudo para tentar ajudar. Eu marco a Eu pessoa em sei. oportunidade, eu tento chamar a pessoa, mas ao mesmo tempo, quando eu noto assim que eu dei 300 dicas para a pessoa não executou nenhuma e já vem pedir a mesma coisa ou pedir uma outra coisa, ela vai descer na minha prioridade. Uhum. Então eu vou responder primeiro as que fazem, depois eu vou responder ela. E antes de você me fazer a pergunta cabeluda, eu vou só complementar isso que São você duas, viu? falou. Ah, são duas. Pode ser que a minha internet caia em alguma delas, mas só complementando o que você falou, tem outra tecla que eu bato muito, que, assim, eu não me chateio porque não muda nada na minha vida, só que o que é que acontece? As pessoas, elas estão muito acostumadas, a maioria das pessoas, a consumirem, ou quererem consumir apenas um conteúdo gratuito. O que é que acontece? Vai chegar um momento, eu sempre bato nessa tecla, tem muita coisa gratuita boa, boa mesmo, assim, que você quer aprender sobre o que você quiser aprender, você vai aprender na internet. Só que assim, se você realmente quiser se especializar, se você realmente quiser, essa é a minha visão, tá? Se o Alan discordar, ele pode discordar, Uhum. mas assim, se você quer realmente se especializar em uma área, se você quer uma carreira profissional, você vai chegar um momento que você vai ter que investir em alguma coisa, seja uma mentoria, seja um curso, né, um profissionalizante, seja o que for. Por que eu tô falando isso? Chega muito, agora muito, no meu direct, gente dizendo, eu quero trabalhar com isso. O que é que eu posso fazer? Aí o que é que eu faço? Ó, a princípio, dê uma olhada nesse conteúdo aqui, porque eu também não vou falar para a pessoa, invista num curso de tantos mil reais sem a pessoa saber nem o que é que realmente ela quer, né? Porque às vezes a pessoa nem tem assim ainda a clareza do que ela quer. Então, eu sempre oriento, consuma esse conteúdo gratuito, eu vou mando algumas coisas, como o Alan falou, né? Sobre LinkedIn, sobre design institucional, sobre carreira, seja o que for. O que a pessoa vem pedir, se eu tiver, eu compartilho algum conteúdo gratuito, só que aí as pessoas às vezes nem consomem aquele conteúdo Exato. gratuito, e pronto, uma pergunta, não sei se chega muito para ela, mas para mim chega, por exemplo, você posta um link de alguma coisa, a pessoa já pergunta, é gratuito? Tipo, eu entendo, tá, gente? Eu entendo perfeitamente que tem momentos que você não pode investir em alguma coisa, tipo, beleza. Só que tem tanta coisa gratuita que você pode consumir, mas que às vezes você manda e a pessoa nem, entendeu? Já aconteceu muito isso comigo, de a pessoa, eu quero, aí às vezes me encontra na rua ou no próprio Instagram, se for alguém da internet, eu quero ser tal coisa, eu quero ficar, mas a pessoa não quer investir tempo para assistir uma coisa que é gratuita, ou a pessoa, quantas vezes eu já compartilhei esses eventos gratuitos que eu falei lá no começo do nosso podcast, mudaram provavelmente a percepção que o Alan tinha sobre mim. Eu era só mais uma pessoa ali. Então, o fato de eu ter. O Eu tô mínimo de dizendo isso, eu tô interesse já falando por faz a mim. diferença. Entendeu? Então, assim, se você não quer tirar da sua semana uma hora, porque geralmente os eventos são uma horinha, né? De 7 às 8, no máximo 2 horas. Acho que eu nunca nem vi um que durasse tanto assim. Então, assim, se você não quer tirar um tempo ali para você aprender sobre alguma coisa, ou para você conhecer outras pessoas, você quer só tudo. O que é que as pessoas. Algumas pessoas, não posso dizer as pessoas, mas o que é que algumas pessoas querem? Que você chegue com uma vaga perfeita e diga assim, pegue para você. Não é assim. Você vai Até ter porque você vai que ter que investir. trabalhar e resolver problema nessa vaga, né? E Pois aí vai é. ter a diversidade, que é uma das minhas perguntas já tô coçando para perguntar. Aí o que é que só isso. Minha frase é essa, só daqui a pouco você pergunta, mas eu só sei dizer isso. Mas o que é que acontece? Coloque na sua cabeça que se você quer crescer profissionalmente, você vai ter que investir, seja tempo, seja dinheiro, né? Isso aí eu fui do ano passado para cá, por exemplo, em muitos momentos eu queria comprar alguma coisa para mim, não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas foi a minha realidade, e eu deixei de comprar alguma coisa para mim para investir em um curso, ou para investir em um evento, investir em alguma coisa que eu sabia que ia trazer algum retorno para mim, realmente trouxe. Alguns não, mas outros trouxeram. Uhum. E assim vai acontecer também. Mas assim, o que eu falo é mais da disponibilidade. Nada vai cair do céu. Você só ficar repetindo, eu quero ser, a frase que eu mais recebo, eu quero ser referência em tal coisa.
Mas assim, a pessoa não quer parar para estudar, não quer investir em um curso, entendeu? E volta lá para o começo do autoconhecimento, né? Se você não se conhece, não sabe as suas próprias tendências comportamentais de desistir das coisas, de não querer dedicação, não querer mudança e tudo mais, você não consegue superar isso para sentar o bumbum e fazer o necessário, né? E o se conhecer é o realmente se conhecer, porque tem muita gente que assim, eu quero ser tal coisa porque meus amigos falaram que eu sou bom nisso, ou porque alguém me disse que isso dá dinheiro, porque então, assim, você tem que realmente, por isso que quando o pessoal vem perguntando sobre design institucional, e eu tô achando muito massa, porque assim, já veio gente da área de farmácia, já veio gente da área de biblioteconomia, né? Assim, as pessoas de várias, que não são pedagogos, que não são educadores, que não são da área de tecnologia, se interessando pela área, perguntando se, e eu sempre, minha resposta é sempre a mesma, consuma esse conteúdo no YouTube da Edu Digital tem muito conteúdo sobre carreira, sobre design institucional, sobre profissão, muita coisa. Consuma esse, aí manda as playlists. Se você achar que é o que você está achando que é, porque às vezes você pode estar com visão, né, diferente. Sim. Se você achar que realmente é isso, aí eu lhe indico o curso da EBAC. Não posso falar sobre outros cursos porque eu fiz o da EBAC e assim, nas minhas pesquisas foi a opção que eu encontrei melhor, assim, foi a que eu vi que valeria a pena, principalmente por causa da tutoria. Mas eu sempre faço esse caminho. Consuma o gratuito. Agora, se você não quiser consumir nem o gratuito, aí é complicado. Bora. Vamos lá, liga. Eu tô olhando pro lado aqui porque a gente resgatou um gato que foi atropelado e é filhotinho. E esse cara com o quadril quebrado tá andando para todo lado aqui, tá caindo. Ele anda e cai. Eu tô só olhando, ele aprontando aqui. Imagina quando ele tiver curado. Ai. Mário, vamos lá. Eu notei, e você concordou comigo em alguns momentos, que os dois principais desafios dessa nova fase de pessoa resolvedora de problema e criadora de valor, que usa o design instrucional também nos seus projetos e que lida diretamente com os clientes muitas vezes, gira em torno de comunicação e feedback negativo. Né, de receber um feedback negativo, que eu acho que é um ponto muito importante, porque aprender a ferramenta, aprender a usar Excel, essas coisas, eu acho que é relativamente fácil. Agora, aprender a conversar com um cliente que talvez não te agrada, conversar com um cliente que tem uma entonação de voz que te dá um gatilho, porque sua mãe, seu pai, sua tia, sua madrasta falava desse jeito. Né? Então, se conseguir se adaptar emocionalmente, se comunicar com o cliente e não levar as coisas para o pessoal é o grande desafio em todas as áreas, não é só na nossa, todas as áreas. Sim. Conta mais disso, né, na parte de feedback negativo, resiliência e comunicação, e depois eu vou perguntar uma outra coisa. Tá. Pensei que era mais cabeluda, mas vamos lá. Espero que a outra não seja tanto. As pessoas né? A outra é menos que essa, então tá de boa. Então tá de boa. Então a internet tá boa, que não vai cair não. Assim, a parte de comunicação, ela, querendo ou não, ela é importante em qualquer, independente da profissão que você vai seguir, a forma como você se comunica com as pessoas é muito importante. Uma frase que eu falei muito para o Alan em muitas coisas desde o início, e assim, agora eu mesma estou tendo que ouvi-la, né? Eu falava em outros contextos e em contextos que eu estou vivendo mais recentemente, e eu estou tendo que falar ela para mim mesmo, que é a gente sempre tem que partir do princípio, quando a gente está falando com outras pessoas, seja se posicionando nas redes sociais, seja criando um material, seja criando um curso, seja conversando com o cliente pela primeira vez. Partir do princípio que a pessoa não entende o que você está falando. Eu falei isso para ela a vida toda, e agora ele está tendo que me falar de volta. Em algumas situações já teve, né, na verdade. Você se conhece, que é assuma zero conhecimento e inteligência absoluta. Então você não acha que a pessoa é burra, mas assuma que ela tem zero conhecimento sobre a área, mas que ela tem inteligência infinita. Por que eu falo? Assim, eu sempre não conhecia essa frase, mas tem bem a ver com o que eu sempre falava, né? Por que eu sempre falo essa frase? Porque às vezes, um exemplo, se você vai se posicionar numa rede social e você começa a falar, hoje eu usei, um exemplo, hoje eu usei o storyline, não sei o que, às vezes a pessoa nem sabe o que é um storyline. Então, assim, você contextualizar, hoje eu usei o storyline, que é uma ferramenta que serve para isso, isso e isso. A pessoa porque se a pessoa não entende no início o que você está falando, ela já vai pular e não quer mais nem saber o que você está falando. É aquela velha história da avó que fala, a Maria veio aqui e falou da dona Silvia, que não sei o que, você nem sabe quem é Maria, nem sabe quem é Silvia, né? Depois, minha família é bem assim. E meu pai ficava indignado quando eu não sabia quem era a pessoa, porque eu tinha que conhecer, mas tudo bem. Então, assim, você sempre partir do princípio que a pessoa não sabe. Eu sempre tive isso em mente em relação a conteúdo. Assim, sempre, acho que Alan, talvez, acho que você vai concordar, né? Porque eu bati tanto nessa tecla desde o início.
conteúdo para rede social, conteúdo para um curso, conteúdo, até um curso que a gente foi criar, assim, é o básico do básico, porque eu quero que a pessoa entenda do básico. Se ela não souber, ela vai pular aquele módulo, ou se ela já souber, ela vai pular aquele módulo e vai seguir em frente para chegar no avançado. Mas se ela não souber, ela também vai aprender desde o início. Eu sempre parti disso para conteúdo. Só que quando chega na comunicação, aí se torna realmente um desafio. E é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, já melhorei, porque assim, como o Alan falou, cada pessoa tem uma forma de se comunicar diferente, cada pessoa tem uma forma de entender diferente. Às vezes uma pessoa que, do mesmo jeito que eu falei, que a pessoa que está postando a mesma coisa que eu todos os dias, às vezes não percebe que está fazendo uma cópia, ela acha que ela está se inspirando. Às vezes a pessoa que está falando grossa, arrogante, seca com você, para ela está agindo É o normal, básico né? dela, né? Eu não estou normalizando a arrogância, né? Porque a gente sabe que existe diferença, mas assim, às vezes vou dar um exemplo de casa. Meu esposo colocou ok pra tudo, ou deu ok, porque ele bota lá ok. Eu falo, bota ok, não, porque eu penso que você tá. Tá bravo. Só que pra ele não. Pra ele é normal. Então, assim, porque eu já sou mais tá certo. Enfim. Então, cada pessoa tem um jeito de se comunicar. E eu acho que tudo volta para a parte de autoconhecimento, assim, de você entender, e o Alan, assim, me ajudou e continua me ajudando muito com isso, de você entender, e não só a mim, a várias outras pessoas, principalmente lá na plataforma, né, da Edu Digital Mais, que tem que a gente tem mentorias, tem encontros, tem um módulo, né, só para você Uhum. se entender o que é que você quer. Eu fazendo jabá da Edu Digital agora. Mas, assim, quando você entende o que causa. Assim, é uma notificação no celular da pessoa. Acho que ela falou até no Instagram dele que tinha gente que fechava assim para não ver o e-mail, às vezes, da pessoa. Um cliente especificamente, ele manda a entrega e aí o cliente responde, ele tampa a tela para responder um outro e-mail para não ver a prévia do e-mail daquele cliente, porque dá ansiedade, dá medo, dá um frio na barriga. E, é, e falando assim, né, como a gente está falando com naturalidade, para alguém que não vive isso, talvez pareça uma besteira, mas não é. Porque às vezes quando você vai receber muitos feedbacks, ninguém é perfeito em tudo. Então assim, às vezes a pessoa lhe comunicou, Alan chegou para mim e falou, eu quero que você crie um guia, um curso para professores de tal jeito. Falou o básico, eu fiz como eu entendi, por exemplo, a gente fez um agora para uma ONG, né, um curso para crianças, para aprenderem a usar, entenderem o básico de computação. Então, Alan chegou para mim e falou, consegui entender, mas poderia ser que ele estivesse querendo falar outra coisa e não estivesse sabendo expressar, e quando eu entregasse ele dissesse, não, Mara, isso aqui não é nada do que eu pedi, Porque vamos o refazer. grande desafio, principalmente quando você trabalha com criação, é que você vai tentar tirar algo que está na cabeça de uma pessoa que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, nem ela sabe expressar, né? Na verdade, nem ela tem uma referência clara. Então, o que acontece? Você faz a primeira referência, você faz a primeira versão, e aí não é uma questão de estar certo ou de estar errado, é uma questão de a gente voltar lá do o que é belo, né? Definição de beleza, de belo, é muito subjetivo. Então, o que é belo para o Mário, né? Talvez não é belo para a Mariana. E aí o Mário vai lá e fala para a Mariana, ó, gostaria que fosse assim, 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 tá aqui um site que eu gosto de referência, assim, assim, assim. Mariana vai lá, dentro da habilidade dela, pergunta mais coisas, faz um briefing bacana, entende a necessidade, com base no contexto, faz um negócio. Para a Mariana tá sensacional. Para mim, que revisei, tá sensacional também, dentro da nossa Exato. visão. Aí Mário olha e fala, cara, mas não era bem isso que eu queria. É. É isso que E assim, mata, né? E tem que ter receber resiliência. isso, pronto, essas questões. Só que assim, uma coisa que eu tenho aprendido na prática é que tudo é aprendizado. Por exemplo, se você não documentava, se você aprendeu no curso, mas na prática você não documentava tudo que você fazia, eu me lembro perfeitamente do módulo de documentação, que lá do curso de EBAC, que o Alan falou exatamente sobre a necessidade, tudo precisa ser documentado. E na época, eu lembro, mas estava grávida, é porque o tempo passa muito rápido, eu sempre gosto de lembrar que, meu Deus, eu estava grávida e meu filho já estava correndo pela casa. Mas eu lembro que eu tirei uma foto dessa aula sobre documentação e postei nos stories falando, ainda era trabalhava com escola ainda, né? Foco era professores, e eu postei colocando assim, que uma legenda que, tipo, documentação era importante para todos os processos. Tipo, na escola, se você vai conversar com um pai, você documentar o que você está falando, porque em outro momento esse pai pode dizer que não disse aquele que você estava Uhum. falando. Então, tudo que você vai fazer. Então, assim, se você já não fazia isso, você passa a fazer. Porque quando um cliente ou uma empresa, seja o que for, fala para você, não foi isso que eu falei, tá aqui o documento. Não foi isso aqui, você revisou e tá aqui. Mas beleza, vamos, né? Então, você aprender isso, tudo é prática. Se você não fazia, você passa a fazer.
e da mesma forma você vai aprendendo a identificar esses gatilhos, como o Alan falou, e aprender a lidar com eles, né? Óbvio que eu acredito que ninguém vai saber fazer isso, já vai começar, nasci fazendo isso. Não. Vai sofrer no comecinho, vai dar aquela ansiedade, vai querer tampar o olho quando vê a notificação da pessoa. Só que aos poucos você vai aprendendo, principalmente com esse processo de autoconhecimento, isso eu já identifiquei que me causa ansiedade. Eu já identifiquei que eu não posso mandar mensagem para cliente X em X horário, porque eu vou ter que responder em um horário que eu Tá não em fuso consigo. diferente, né? Eu já vi que eu não posso criar um curso com uma linguagem difícil, porque ele ainda vai ser traduzido para uma linguagem muito, muito rebuscada, porque vai ser traduzido ainda para outra língua. Enfim, você vai aprendendo coisas que relacionadas à comunicação, que foi o que você falou, que é só na prática. E assim, não vou mentir, assim, não posso fingir que é um universo perfeito. Vai ter dia que você vai sentir ansiedade, vai ter dia que você vai querer chorar, vai ter dia que você vai achar que não tá fazendo legal, porque não recebe. É exatamente aprender a receber esse feedback. E é um processo. Eu acho que ninguém sabe. Alan deve ter apanhado muito para aprender É, a. é a teoria do cisne negro, né? Depois, quando você olha quando você olha para trás, retrospectivamente, tudo parece óbvio. Era óbvio que tinha que fazer uma linguagem mais simples porque era esse público. Era óbvio que tinha que tirar a linguagem rebuscada, igual você falou, porque vai traduzir para o japonês, vai traduzir para o espanhol. Só que você vai ter que criar uma situação e uma saúde mental, né, uma inteligência emocional suficiente para tentar prever o máximo possível através das perguntas, do briefing, da análise e também do bom senso, porque muitas coisas a pessoa que vai trazer o projeto para você não sabe, né? Então, ela não vai saber te falar assim, ó, você precisa fazer a imagem dessa determinada forma, porque esse curso é um curso de ajuste de comportamento e ajuste de paradigma de uma comunidade que tem uma aversão a esse conhecimento, que tem uma resistência a esse conhecimento. O cliente não vai saber te dizer isso. O cliente fala assim, não, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema. Então você tem que fazer uma E análise mais assim, aprofundada e esse conhecimento demora mais para ir se construindo, né? e a menos que você trabalhe, que é muito difícil, eu acho, assim, existe, mas a menos que você trabalhe em uma empresa voltada só para alguma área muito específica, cada cliente vai ser muito diferente. Então, assim, o que funcionou com um, talvez não funcione com o outro, no sentido de comunicação É. mesmo. Tipo, você vai. E é exatamente nesse momento inicial que a gente precisa. Porque, assim, é igual a relacionamento, tipo, relacionamento amoroso, no caso. O pessoal diz o que você aceita no início, já era, né? Depois que Tipo assim, vai casou, pra. né? É. Então, assim, você aceitava antes, por que não está aceitando agora? Então, assim, é muito mais difícil você se impor em algumas situações depois que você já, né, no caso, sei lá, pensando em um trabalho específico, se você, no início, você aceitou ser de uma forma, é muito mais difícil você contornar isso depois, ainda naquele projeto, em outro projeto você até pode, não, eu aprendi que naquele não foi assim, então dessa vez eu vou fazer Até pela diferente. Então, velocidade dos projetos. Não é um CLT que você vai ficar 2 anos ali, às vezes é um projeto de um mês, né? Então fica difícil de exatamente. mudar. Show de bola. Última pergunta. Qual a outra? Você já respondeu muita coisa já dessa pergunta, mas assim, o que você tem percebido de mudança da mentalidade do CLT no sentido de tem um horário fixo, alguém vai me mandar a tarefa, tenho que responder muito rápido, tem uma previsibilidade de salário, que você já falou aqui um pouquinho, mas o que você tem percebido de mudança, principalmente na relação com o trabalho agora, que está deixando de ser um CLT, de ter chefe necessariamente, e você está trabalhando em projetos? Tá, isso pra mim, né, Você. se não, tá. Eu acho que a principal mudança, assim, uma coisa que eu tenho ainda que trabalhar muito em mim é a questão de horário. Porque, assim, eu até falo, a gente conversa, né, sempre, eu sempre falo que parece que na minha cabeça, por ter trabalhado muito tempo assim, eu tenho que acordar, eu tenho que Bater sentar cartão? ali, não, 8 horas da manhã eu não tenho horário fixo, e assim, eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, tá, eu gosto de deixar isso claro, mas no meu caso eu não tenho, mas eu me cobro como se eu tivesse. Só que assim, ao mesmo tempo, um dilema, assim, na minha cabeça ainda. Por quê? Ao mesmo tempo que eu entendo que eu não preciso, né, fazer aquilo ali naquele horário, eu entendo que, por exemplo, agora pela manhã eu tô conseguindo gravar esse podcast com você porque meu filho tá na escola. À tarde, entre 1h30 da tarde, 2 horas, e 5 da tarde, eu tenho quem fique com ele. Então, assim, na minha cabeça se eu não aproveitar esse tempo para produzir, depois eu não Legal. posso, né? Então, eu acho que esse meu controle vem muito da ideia do CLT,
mas também vem muito da questão de entender a minha rotina. Por exemplo, pela manhã, geralmente, meu foco é casa, meu foco é almoço, meu foco são outras coisas. Ou, por exemplo, um podcast desse que, mesmo ele estando em casa, se estivesse com outra pessoa, talvez fosse dar um gritinho ali e aparecer aqui, correndo, enfim. Então, eu prefiro fazer pela manhã. Só que tem um pouco disso, mas eu sinto que tem muito ainda do hábito, de, eu tenho que trabalhar. Se eu não estiver lá no computador, se eu Sente culpa. vou fazer um desabafo que você não sabe, mas, por exemplo, na minha cabeça, né? Gente, minha cabeça, tá? Não é Alan que fala isso. Sei lá, se eu tô num café à tarde, eu posto uma foto no café, eu fico pensando, meu Deus, Alan vai pensar, Mayra não tá no café e não Eu tá só vou ver no trabalhando. outro dia. E tipo assim, isso não existe, tá? Não existe mesmo. Eu tô sendo bem sincera que é um pensamento, porque também é bem recente, assim, como eu falei, eu saí da escola em setembro. Era ainda mais difícil quando eu tava nos dois, porque assim, eu ficava agora eu já estou mais distante dessa realidade. Mas mesmo assim, são pensamentos que vêm. Por exemplo, eu não tenho, eu acho que, pelo menos que eu esteja lembrando, não tenho clientes na minha rede social, tem na digital. Mas eu sempre penso, por mais que não exista isso, nunca existiu em momento nenhum, eu tenho esse pensamento, eu vou postar que estou viajando, eu vou postar que estou, e Alan vai dizer, e aquele negócio que eu lhe pedi, por que você não fez ainda? É doido. Então, eu tenho, não, mas você está entendendo que é uma coisa Sim, minha, sim, né, sim. não é, e a Mas questão nem quando eu tinha dos funcionário prazos. CLT eu fazia isso. Mas assim, eu só estou compartilhando que é uma coisa que hoje já trabalho, né? Isso bem mais, já é. Se eu sei que óbvio que eu tenho a minha responsabilidade com prazos, se eu entendo, eu sofria muito, eu acho que a Alan lembra, eu sofria muito quando eu não conseguia cumprir algum prazo por questões que não estavam, por exemplo, meu filho adoeceu, passou uma semana sem querer saber de ninguém, só a mim. Então, assim, eu não podia deixar o meu filho Sim. doente. Então, assim, eu atrasava. E, assim, foram poucas vezes, mas aconteceu. E eu sofria muito com isso. Só que são coisas que aos poucos você vai, né, aprendendo a trabalhar e vai aprendendo vai aprender a fazer as coisas com mais antecedência. Nunca deixar uma frase, se você tem filho, nunca deixe as coisas para a última hora, só se for o caso, porque assim, vai acontecer alguma coisa nada a ver. Hoje mesmo eu tive um episódio antes do podcast, quase que eu não consegui gravar, mas deu certo. Então, assim, e essa questão e muito a questão da cobrança de prazos, né? Óbvio que sempre a gente tem contrato com os clientes, a gente tem, só que nem sempre a gente tem prazos definidos, né? Tipo, em alguns casos sim, né? Mas outros não. E eu me cobro do tipo assim, a pessoa, quando você tá no CLT, a pessoa lhe pede aqui essa aqui é para ontem, tem que fazer para ontem. E eu ainda tenho muito disso e acaba me prejudicando, porque, por exemplo, se você está trabalhando, que é outra coisa que eu tive que aprender, em 3 projetos ao mesmo tempo, essa parte do autoconhecimento, eu estava falando sobre isso, sobre você entender que aquele cliente, que às vezes você está com vários clientes ao mesmo tempo, trabalhando em vários projetos, então você não pode se cobrar como se eles fossem 3, 4 patrões de uma CLT, que você está ali com prazo para cumprir. Óbvio que nos contratos geralmente tem um prazo determinado, mas assim, é uma visão diferente. Só que, ao meu ver, posso depois mudar de opinião em um terceiro podcast que a gente vai gravar, mas hoje eu vejo que é uma coisa que você só aprende na prática. Não adianta eu chegar e falar, olha, Marina, olha, Alan, você vai sentir isso, e você tem que agir assim. Beleza, é um toque, mas assim, você realmente só vai aprender se você parar, se ouvir, entender quando é que seu coração está acelerando, quando é que você está ficando sem ar, quando é que você está perdendo seu sono, o que é que você está dando de abertura para que esses gatilhos, né, realmente afetem você, porque isso não pode acontecer em nenhum tipo de trabalho, né, nem no autônomo, nem no CLT, enfim. E eu acho que é isso. Tudo meu volta para o autoconhecimento, porque para mim é tudo, assim, Eu também penso tudo, muito tudo. nisso. Show de É sempre bola. eu acho que eu sou a louca do autoconhecimento. É isso. Conversamos tanto que minha Conversamos tanto que internet minha até internet caiu até aqui. caiu Voltei aqui. pelo Voltei pelo celular. celular. Gente, podcast de 2 horas. Bom, Botar eu e ela para conversar, é assim que isso. é Assim bom. que é Mari, bom. só tenho a Mário, só tenho a agradecer. Eu vejo agradecer. Eu muita vejo coisa muita boa coisa pra gente boa para a fazer gente junto fazer junto ainda. ainda. Já foi muito legal, vai ser mais legal ainda. Pessoal que está assistindo, só chamar, não tem desculpa, né? Chama, pergunta, chama a mim, chama a Mari. Com quem você se identificar mais, só chamar, não tem problema. Eu tenho certeza que a Mari compartilha disso. Obrigado, Mari, pelo seu tempo. Fica à vontade para se despedir do pessoal e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Passou um fio na minha cabeça para gravar esse novo podcast, porque eu vi quanta coisa mudou de lá para cá, né? Não só profissionalmente, mas muita coisa mesmo, como vocês já viram, só na conversa. Antes eu estava grávida, agora eu tenho um filho. Antes eu morava num apartamento, agora eu moro numa casa. Agora eu tenho uma casa para não estar. Antes eu trabalhava na escola, estava fazendo transição, agora eu já me vejo trabalhando e já me vejo com outras pretensões, né? Não só eu queria sair da escola para ser designer instrucional. E hoje assim, eu já penso em coisas maiores, eu já penso
enfim, já trabalho com muito mais envolvida nos projetos de digital, enfim. E é isso, só tenho a agradecer por todas as oportunidades, inclusive mais essa, e dizer que eu estou aberta, né, para quem quiser conversar, quiser chamar lá no Instagram, estou sempre disponível. Se eu não responder na hora, vocês sabem que é porque tem um bebê me esperando, mas eu sempre vou responder. E muitos projetos. Valeu, Mari. Valeu, tchau, tchau. Tchau.